Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? Sejam bem-vindos a mais um Hebrew. Estamos de volta. Podcast. Depois de alguns dias, né? Depois de alguns dias, né? Tava só nos cortezinhos, agora volta com tudo com um convidado especial que sai de costa para vocês, mas vamos apresentá-lo já, sem mais delongas. Paulinho Zen, a fera. Esse ficou mais forte. É um podcast, tem que falar, meu Paulinho. Você só deu o sinal. É que eu achei que você fosse falar mais alguma coisa, então só dei o joinha. Paulinho Zen, que inclusive foi o primeiro que trouxe o Gabriel. Cadê o Gabriel? Trouxe o presentinho, né? Trouxe um cubo mágico. O Paulinho Zen, para quem não sabe, ele trouxe um MacBook pro podcast. Obrigado, Paulinho. Opa! Deus abençoe. Nada, né? É pregador famoso, né? Prega com o MacBook ali, né? Para ver o sermão. Ô, louco, eu não prego Você não prega com o MacBook? Não. Deixa nas mãos do Espírito Santo. Nas mãos do Espírito. Isso aí. Paulinho. Vamos lá. Não, brincando, é coisa antes de o Paulinho falar da vida dele aí, da história de conversão dele, que a gente vai seguir nessa linha, se inscreve aí no Hebrew, deixa um like, compartilha com seus amigos nos grupos aí da sua igreja, no grupo da sua família. Você vai ser muito edificado nesse episódio e a gente espera continuar sendo remanescente em cada episódio que a gente está fazendo, falar do reino de Deus, falar do que Jesus está ministrando no nosso coração. E é isso aí. Deixa o like, compartilha. E tamo junto. E assiste até o final. Assiste até o final. Vamos que vamos. Paulinho Zen. Diga. Meu amado, que honra você estar aqui com a gente. Cara, a honra é minha. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço mesmo. Demais. E vamos lá. Como você conheceu Jesus? Quem que era o Paulinho antes de Cristo? Como que é a história do Paulinho, a família do Paulinho? Conta aí pra nós, irmão. Cara, eu assim, na verdade minha infância foi uma infância bem sofrida, né? Meu pai... ele tinha algumas dificuldades acerca de bebida e outras coisas. Minha mãe, ela também trabalhava, então eu não tinha, vamos dizer assim, um tempo muito grande com eles próximos ali de mim, porque eles trabalhavam bastante. Meu pai trabalhava, na época, se não me engano, em usina, coisas assim. E eu acabava ficando mais com a minha mãe nesse tempo. E depois minha mãe também começou a trabalhar, eu comecei a ficar com as minhas tias e tios, né? Nesse período que eu fiquei com a minha mãe, nós tivemos que ir para uma outra cidade, que é... Como é que chama aquela cidade? Piratininga, perto de Bauru. Piratininga. Do lado ali de Bauru. E como a gente não tinha casa, nada, nós moramos no porão de uma igreja. Então, era uma igreja evangélica em cima e nós ficávamos morando ali no porão da igreja, porque a gente não tinha como... mora no fundo, que igreja que é? Não é Assembleia, não é. Era uma igreja que chamava Casa de Oração. Também. Então tá de boa. Esquema Casa de oração? Casa de Oração. Você era zelador? Cara, eu não sei, eu era muito pequeno, não lembro. Não lembro de detalhes. Assim, o único detalhe que eu lembro é que eu morava no porão dessa igreja. Então a igreja era em cima, e descia uma ladeirinha assim e a gente morava embaixo. E eu era obrigado a ir nessa igreja, né? Porque a família toda do meu pai é maioria evangélica. Assim, meu avô se converteu. Vocês foram morar por que motivo? Eu não me recordo qual é o motivo que a gente foi morar. Eu acho que foi porque não tinha casa, não tinha onde a gente ficar. Nós fomos para essa igreja aí. Vocês congregavam lá, sua mãe, seu pai? Tal. Eu acho que meu tio era o pastor dessa igreja. Eu posso fazer uma pergunta? Que eu me lembre. Eu conheço alguns amigos que são da casa de oração e eles falam que a família Zen é muito famosa nas casas de oração aqui em Piracicaba. Tem alguma relação? Nada. Tem. Tanto é que... Você é parente de da casa de oração que é Zen também? Sim, parente deles. Eles, inclusive, acho que tem um pessoal da família Zen que tinha como se fosse um quarteto bem famoso na casa de oração. Quarteto de cantar. Legal. E tinha um cara que ele fazia uma voz bem grave, assim, um baixão, assim. E o sobrenome era conhecido, né? Sim, por conta dessa questão de sempre estar assim, envolvido em louvor, em pregação e também envolvido nas tretas de igreja, né? Então a família Zen era... Tinha não só a parte boa, não, né? Família Zen. Tinha a parte boa, mas tinha também a parte ruim ali, né? Sim. Então teve muito escândalo que veio da família e tal, né? Até tinha... Eu encontrei, faz acho que uns 7 anos ou mais, né? Uma moça que era da casa de oração
e conhecia alguns familiares meus, e ela falou, ó, você sabe qual era a fama do pessoal, né, da família Zen, na casa de oração? Daí eu falei, não sei não. Ela falou, é que o pessoal dizia assim, que o medo do pai, né, de uma filha era que casasse com um cara que era Zen. Porque é a certeza que ela ia sofrer. Nossa, Nossa. Isso na igreja. Na igreja. Na igreja. Então, Mas Deus quebrou isso. Paulinho graças a Zen. Deus. Se Paulinho Zen tá quebrado essa situação. Se fosse secular, risca a faca, espingarda. Não, o pior é que tem isso também na minha família. Qual é o nome das duas famílias que se odiavam nos Estados Unidos? Os... Não lembro, cara. Você já ouviu falar Não, dos... já ouvi, mas não vou lembrar. Não vou Ó, pra você correr ver. o risco de gravar isso falando errado. Virar meme depois. Virar meme depois. Minha família é tão maluca, cara, a família Zen, né, parte da família Zen, é tão maluca que tem os caras que fundou a igreja, que nem meu tio que Tinha foi os lá caras pra... de Deus também, né? Tinha. Meu tio foi lá para Piratininga, fundou a igreja lá, casa de oração, tal. Foi uma referência lá na cidade. Inclusive ele faleceu, ele chamava Moisés, uma bênção também. Eu tinha muito apreço por ele. E enquanto tinha essa ala espiritual ali na minha família, tinha a ala bandidagem também da família Zen. Tanto é que um dos nomes, né, que era conhecido de muita gente, era um cara que chamava Daya, é meu primo de 3º ou 2º grau, Daya Zen. E saiu em jornal, tudo, fazia parte dos Irmãos Metralha na época. Ó, pra você ver, eu fui trabalhar no Delta, eu era empacotador do Delta. O pessoal respeitava você. E quando eu cheguei lá e o pessoal viu no meu crachá o sobrenome Zen, o pessoal, não mexe com ele aí não, que é primo do Daya. Aí eu falei, quem que é Daya? Eu não sabia, né? Você não conhecia? Não, minha mãe me privou de muitas dessas coisas, né? Que ela não queria que eu me envolvesse com isso, com droga, com crime. Então, a minha mãe, ela segurou muita coisa, até do meu pai. Meu pai, ele acabou se envolvendo também com coisa errada, tudo. Então, minha mãe não contava muita coisa. Apesar do meu pai ter uma encanação que minha mãe queimou ele para mim e tal, mas minha mãe segurou muito, sabe? Ela não falava tudo que meu pai fazia. Então, ela foi me segurando nisso daí. Então, quando eu fui trabalhar, eu tive o primeiro choque de realidade. Não era minha família Zen, não era toda espiritual. Tinha uma parte meio obscura ali. Então, não. Todas as famílias têm. E foi um negócio assim engraçado. Você disciplina do Delta. Não foi nada. Ele é o bandidão do Delta. Eu sempre fui tranquilo, cara. Fui tranquilo. Mas, assim, cresci daí. Aí, quando chegou nesse ponto, eu tinha uns 15 anos. Falei, mãe, quem que é Daya? Você já tá grande e tal. Chegou a hora da gente conversar. Ela começou a falar. Seu pai já fez isso, seu pai já se envolveu com isso, tal. E eu me lembro que, quando minha mãe contou isso, aí fechou meio que um leque na minha cabeça. Que eu lembro que, na época que a gente morou na Alvorada, minha mãe mora até hoje lá, mas quando eu morei lá, na época que eu morei, era barra pesada pra caramba lá. E os caras chegavam, às vezes, e batiam na porta, assim, bem mal encarado, assim. Eu ia lá atender, você que é o Zenzinho? Sou. Você que é o Paulinho Zen, né? Manda um abraço pro seu pai. E ia embora. E eu, mãe, o cara mandou um abraço pro pai aqui. Pelo amor de Deus, fecha essa porta aí, tranca aí. Então, eu não sabia o que era aquilo, cara. Pesado, né? Pesado. É tipo um recado. Um recado. E eu lembro que eu contava isso pro meu pai. Meu pai vinha me visitar e falava, pai, veio um cara aqui estranho, um boné meio mal encarado, mandou um abraço pro senhor. Ele, não, pelo amor de Deus, você não fala mais com essa pessoa. E meu pai pálido, assim. Então, até hoje eu não sei o que é o recado, entendeu? Céu. Mas... Que recado é esse? Tá na cara, né? Falando, vou pegar sua família. Se você não fizer o que eu tô querendo, já era. Enfim, né? Então, assim, essa foi... A minha infância foi isso daí, cara. Aí eu cresci lá em Piratininga e eu tinha algumas, vamos dizer assim, algumas lembranças vagas do que eu vivi lá em Piratininga. Eu não sabia que eu tinha vivido num porão de uma igreja, né? Depois minha mãe veio contar. Quantos anos você falou? Eu fiquei lá em Piratininga acho que até uns 4 anos. Até uns 4, no máximo 5 anos. Aí voltei para Piracicaba. Aí eu tinha uma lembrança que eu ficava pintando coisa da Bíblia. Arca de Noé, Moisés, esses desenhos da Bíblia. E aí depois de um tempo minha mãe falou, a gente morava num porão da igreja, era igreja evangélica, tal. Só que assim, eu peguei tanta raiva de crente por conta das coisas que foram acontecendo na minha família, com meu pai e com a minha mãe, que eles brigavam muito, tal. Meu pai bebia demais. Hoje meu pai melhorou muito. Meu pai é outra pessoa hoje perto do que ele era.
E eu acabei meio que pegando raiva de crente. Eu achava que crente era hipócrita, que crente ele falava uma coisa, mas vivia outra, entendeu? Ele falava de se fazer o bem, falava de ser crente ali na igreja, que a Bíblia era isso, mas não vivia a Bíblia em casa. Então, Não deixa de estar tão errado. ainda segue um pouco assim às vezes. Então, Um pouco segue. Aí eu meio que peguei raiva. Eu não queria ser crente. Aí, como a família do lado da minha mãe era a maioria católico, eles foram me empurrando para o catolicismo e me apeguei ao catolicismo. Eu tinha o tercinho meu, um tercinho azul, rezava o terço toda vez que ia dormir. Era bem beatinho, assim. Ia na missa, tal, Nossa, fiz eu tive primeira esse comunhão. terço aí, cara. É de plástico, né? É. Tem uns coloridinhos rosa. É. Nossa, eu tinha, agora eu lembro. E você rezava também? Era coisa linda, filho. Você comprava ali, minha mãe comprou ali naquela igreja católica ali da Nova Piracicaba ali. A matriz? A Que matriz ali. simboliza aqueles bolinhas, quantas vezes você vai orar? É. Aí você orava Pai Nosso Não é várias orar, não vezes. é orar, Não, é rezar. rezar, né? Tá, entendi. Aí você fazia, por exemplo, assim, se eu não me engano, acho que são 5 arcos, né? Então você tem 10 bolinhas ali, que era 10 Ave Marias, e depois uma grandona, que era o Pai Nosso. E assim você ia até você completar o arco todo. O Pai Nosso é uma oração mais forte do que a Ave Maria. Na sim. cabeça dos caras. E aí depois no finalzinho tem a cruz, né, do terço. Aí a cruz você fazia o credo. Que é o credo? Que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai. É o credo De Jesus, apostólico, esse é o que eu só que acredito. eles tornaram em reza. Então, credo em vez de eles apostólico falarem é. assim, creio na Santa Igreja de Cristo, é na Santa Igreja Católica. Mas eles Romana. mudaram um pouquinho, não mudaram? Não, acho que é Tá só no isso aí credo, tá no mesmo. credo? Creio em Apóstolo. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus. Criador dos céus e da terra, em Jesus Jesus Cristo, Cristo. único Filho nosso Senhor, Que foi gerado, concebido não pelo criado. poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Que da hora, padeceu sobre Pôncio Pilatos, fica na cabeça, né? Foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí depois você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na esperança eterna. Amém. Que da hora! O credo apostólico é bíblico também, né? É o que bíblico, os- né? é o que os apóstolos É o credo criam. dos apóstolos. Legal. Tirando alguns trechos, Tá ok, Porque- não, mas tá quase lá. Até a igreja católica, que os caras depois vai querer dizer que é a católica romana, mas a palavra católica é universal, né? A igreja é no mundo inteiro. Sim, exatamente. Quando os caras criou isso aí lá no começo da igreja, na primitiva, antes de se tornar, o credo era uma coisa legal, né, pra igreja. Era uma direção, né? Na verdade, o credo apostólico era, digamos assim... Quando surgiu o credo apostólico, você sabe? O credo apostólico surgiu quando começaram as heresias, né? Começaram a surgir algumas heresias. Se não me falha a memória, no período ali dos patrísticos, né? Ali Os no pais da igreja. período da igreja patrística, aí começou a surgir muitas heresias, porque já não tinha mais a perseguição do império. Então, Sim. o império já não perseguia mais os apóstolos, então começou a dar aquela arrefecida, começaram a surgir teologias, Sim. e nesse meio, né, do surgimento de pensamentos teológicos, começou a surgir muita heresia. Não que não tinha heresia na época que tinha perseguição também, né? Tinha. Também. Mas acho Só que a imaginação ficou maior, né? depois do tempo, Cara. né? E outra, que assim, quando o cara está fazendo uma heresia, ele não morre por aquela heresia, né? Vamos dizer assim. Sim. Agora, o cara, quando ele está ali vivendo realmente uma doutrina que ele crê, que ele viu, que tem testemunha e tal, o cara dá a vida dele. Então, Sim. o cara, quando ele está numa heresia, se o cara pressiona ele, beleza, você vai matar eu vou ficar quieto. O que você quer que eu fale? Que eu acredito num toco de madeira? Acredito. Beleza, eu estou vivo. Por isso que é aquilo que deixa, às vezes, o cara que ele é... Não vou dizer aquele cara que ele é um ateu convicto, mas aquele que é um ateu por raiva da igreja ou por raiva de crente e tal, o que faz com que essa pessoa ela fique sendo, vamos colocar entre aspas, atormentada pela verdade, é que, vez ou outra, vem na cabeça do cara, poxa, mas se isso é mentira, por que aqueles caras morreu para defender isso, meu? Mas assim, isso é verdade. Mas, por exemplo, e o islamismo? O Islã, por exemplo, vamos dizer que é uma heresia, né? Heresia não é porque... Não é heresia porque não é uma falsa doutrina. É uma falsa doutrina. Uma falsa Os caras religião. morrem também. Em outras Sim. religiões que também é mentira, os caras também morrem. Só que imagine o seguinte, você tem também uma divisão ali dentro. Existe aquele que eles falam assim, o Islã verdadeiro, é esse aqui. Tem os caras se matam, né? E existe aqueles que acreditam em outras coisas, Sim. entendeu?
eu penso que é a mesma coisa. Quando você tem a ciência da verdade, ó, eu sei que isso aqui é verdade. Isso aqui essa doutrina bíblica que é verdadeira. E aí você, às vezes, até ou por maldade ou por algum interesse, você faz uma vertente diferente, você não vai defender aquela vertente com a sua vida, porque você sabe qual é a verdade. É esse ponto que eu falo, entendeu? Então, nessa época aí dos patrísticos, tinham os caras que eles sabiam o que era verdade. Só que, às vezes, por um benefício, ou às vezes para encobrir algum tipo de pecado dele mesmo, ele começa a criar alguns devaneios, né? Então teve aquela visão que era chamada de uma visão, como é que chama aquele cara lá que a heresia dele até que ficou famosa, Marcião, né? Então começou o marcionismo ali. Então a Torá é mentira, nós temos que acreditar agora como se fosse outro Deus mesmo, né? Isso, ele falava que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo, né? Então ele era um sujeito mau, não tinha graça, ele não tinha piedade nem misericórdia, e aí veio o Deus que ele chamava de Deus verdadeiro, que é o Deus do Novo Testamento. Então, aquele era o Deus gracioso, o Deus que tinha empatia, que tinha misericórdia, o advogado dos pecadores e tudo mais. Então, mediante a tudo isso, né, aí depois do marcionismo foi vindo outras vertentes, aí tinha aquela galera que aí depois daí veio Pelágio, aí começou a trazer o pelagianismo como uma doutrina soteriológica, no sentido de que o homem se salva, não é mais Deus em sua soberania que salva o homem, né, mas o homem ele dá um jeitinho de ser salvo ali, porque ele é bom, ele faz boas obras, ele é um bom cidadão e tudo mais. E aí depois aí começou isso daí a perder um pouco o controle. Então o que o pessoal falou? Ó, nós temos que ter um crivo. Qual que é o crivo? Temos que ter um filtro para saber qual é a doutrina verdadeira. Então a doutrina verdadeira é o quê? Ela tem que passar por esse filtro. Vamos ver se ela passa por esse filtro. Qual que é o filtro? Essa doutrina crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que é criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, e aí daí que veio o credo dos apóstolos. Isso eu não sabia que era por causa disso que estavam. Paulinho, explica pra gente que talvez o pessoal que está aí assistindo a gente não saiba esses nomes que a gente falou. Por exemplo, no período da patrística, né, dos pais da igreja. O que é esse período, assim? Só basicamente, só pra galera saber, para não ficar vago, né? Só não esquece de terminar como conheceu Jesus. Eu volto lá. Esse é o parênteses, né? Você tem aí assim, de cabeça é difícil também, pode ser que eu erre, não, tá? Você tem. A gente constrói aqui só para a pessoa não ficar, nossa, eles falaram um monte de coisa esquisita que eu não entendi. Se eu não me engano, você tem assim, o início da igreja, que é a igreja dos apóstolos ali, né? Depois da igreja dos apóstolos, você tem a igreja perseguida, que daí ela vai até 300 anos. Não, vai até 300, né? Se eu não me engano, mas os pais já estão até ali antes, né? Já estão ali, já tem pais da igreja ali, não tem? Tem os pais da igreja, né? Tem os pais da igreja ali, só que eles têm essa parte dos apóstolos, depois começa a igreja perseguida, e depois da igreja perseguida, a igreja patrística. Que daí eles falam que ali começam os pais teológicos. Não, os pais da igreja são realmente os apóstolos ali, né? Que começaram ali junto com Jesus, né? Os pais na fé, vamos dizer assim. Mas os pais teológicos é nessa época aí. Eles entendem que a patrística vem depois da igreja perseguida. Então a igreja perseguida... Que eram os líderes. Os caras que estavam lutando pela fé ali para manter. Os caras que, vamos dizer assim, os caras que começaram a dar um norte no sentido de teologia. O que a gente acredita. Isso. O que cremos, por que cremos, por que cremos desse jeito, como chegamos nesse pensamento, né? Então você tem ali... pegar um nome que teve ali naquela época, nossa, agora deixa eu lembrar um nome que teve ali. Eu não lembro agora de cabeça nenhum nome, escrita. Na era patrística, cara. Não, poxa, enfim, né? Eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Mas tem um nome que é... Tem vários caras, né? Tem um nome muito, assim, que teve muita proeminência nessa época aí, mas agora eu não tô lembrando de cabeça, cara. Mas foi essa época aí que a galera começou a ter bastante estudo no sentido teológico. Vamos dizer assim, criar o alicerce, que depois veio a se tornar o que hoje nós conhecemos como arminianismo, calvinismo, e assim sucessivamente. Né? Vamos voltar então por... Como você conheceu Jesus, né? Você tá ali, um cara com raiva, e aí se tornou um católico. Foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Virei católico e tal. Fiz a minha primeira comunhão, tal.
E Na igreja católica os caras pregam o evangelho, mano? hoje... Eu fui visitar uma igreja católica, falei pra você, né? É. Um tempo atrás. Estava em outra cidade, falei, nunca fui numa igreja católica, num culto, numa missa. Deixa eu ir ver como que é, pra não ficar com isso do que alguém me falou. E, mano, as músicas, era bem solene, um negócio bem solene. A pregação do padre foi de Deus mesmo, foi cristocêntrica, falando do final. A única coisa que eu falei, isso aqui, não creio nisso. Foi que no final eles viraram para a imagem da Maria, assim, Ave Maria, cheia de graça. Aí eu falei, opa, só nesse ponto eu não acredito. Mas nos outros, tipo assim, tinha uma pregação da palavra mesmo. Você via a pregação do evangelho, voltando no tempo? Tinha. Ou o negócio, você falou até para mim que é muito mais do que só o culto, né? A galera... porque assim, você conversa com um católico e ele vai conversar com um evangélico tentando ganhar o evangélico para o catolicismo, ele fala, não, nós não adoramos Maria, mas você estava lá dentro. Como que é? Esse negócio da intercessão dos santos, Cara, a Igreja Católica, assim, ela entende que até mesmo foi daí que surgiram os dogmas, né? Isso aí é histórico, né? Então você vê na Igreja Católica antes, como surgiu o papado, vamos dizer assim, lá no começo. O papado surgiu também para combater as heresias. Então teve ali o credo, né? Que depois se tornou a oração, que era o credo dos apóstolos, era uma filtragem ali para evitar as heresias, e aí depois teve aqueles que eles chamavam de os pais espirituais ou pais teológicos, né? Que eles chamavam carinhosamente de papas, né? Então, esses papas eram os caras nominados por aqueles que buscavam pela verdade. Então, esse cara aqui é um papa. Então, o que significava isso? Significava que ele era um cara puro, que buscava a pureza da Bíblia, a veracidade da Bíblia, por assim dizer, e lutava contra as heresias. Então, esse foi o intuito do papado. Então, o cara era um papa, porque papa é pai, significa isso. Sim. Então, o que era esse cara? Esse cara era o pai da fé, da fé pura, vamos dizer assim. Então, todo mundo... Era o que ia defender a crença dele. Isso. Inclusive, os primeiros papas, se eu não me engano, acho que até reconhecido pela Igreja Católica, alguns, eles defenderam a veracidade da Bíblia pela vida, com a própria vida, né? Aí depois o papado começou a se tornar algo político. Então, dentro da igreja. Então os imperadores, né? Os imperadores eles viam que o Papa tinha muita influência. É como hoje, cara. Você vê, está acontecendo hoje isso. Então você vê um cara tem uma igreja grande, 5 mil membros, 10 mil membros. O vereador chega perto ali, o prefeito chega perto ali, vamos conversar. Preciso do apoio. Preciso do apoio de vocês. Como é que dá para? Tá perto, né? Isso. Então, isso não é de hoje. Então, isso já vem de lá de trás. Sim. Então, os reis começaram a olhar, opa, esse negócio de papa, aí o cara ele tem bastante interferência. Ele dita as regras para a galera que está embaixo dele. Então, eu vou chegar nesse cara. Então, o papado começou a ser corrompido. Entendi. E aí, nessa corrupção do papado, que se tornou o papado que a gente conhece hoje da Igreja Católica, né? Apostólica Romana. Então, o Papa... Eu gostei desse assunto, eu nunca tinha parado para pesquisar essa história do papado. Eu gostei desse assunto que você entrou. Mas, tipo, esse negócio, por exemplo, só voltando para não... Pode seguir depois a linha de raciocínio. Não, beleza. Até o final você responde. Tá bom. Você foi na Católica. Como que é essa parada? Porque as coisas que mais pega nós, as imagens, que a gente idolatria, fala que é idolatria, e a reverência muito grande a Maria, ou tipo, não, realmente os caras só respeitam as imagens. Cara, existe uma... Você passou lá. Sim. Existe uma doutrina, então, eu ia chegar nesse ponto, né? Por que a gente entrou nessa parte do papado aí? Porque daí o papado cresceu assim, e aí depois o que aconteceu? Quando o papado se corrompeu, muita gente se levantou questionando, que o papa falava, isso aqui é verdade. Os caras falaram, não, isso aí não é verdade, está aqui na Bíblia, isso está errado. E aí começou a criar empecilhos para questionar o papa. E esses empecilhos, depois de um tempo, se tornaram o que a gente conhece hoje como dogmas. Então, dogmas que não são mais do papa, mas da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o que são esses dogmas? Dogmas é o que o Papa diz que é verdade. Então, se o Papa chegar e falar, agora... Tradição. Por exemplo, a Bíblia Católica tem lá no 4º mandamento guardar domingos e festas, não é sábado. É alterado, o 4º mandamento deles é guardar domingos e festas. Na Bíblia Católica? Isso. Não tem no Êxodo lá?
Não, tem os 10 mandamentos. Só que, escrito sábado. só que o quarto não está escrito guardar o sábado. Está escrito guardar domingos e festas. Não está escrito? Não. Sábado? Mano, Não. Isso eu nunca vi. Se você pegar, você vai ver que está escrito lá. Por quê? Porque o Papa definiu que o domingo era o domingo do Senhor. Era o dia do Senhor, era o domingo. Entendeu? Não é mais o sábado. Eu entendo que hoje... Rincha com o judeu. Eu entendo que hoje tem igrejas evangélicas que dizem, não, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas não existe base bíblica para isso. Entendeu? Se você quer defender que... Na real, nem guarda, né? Não guarda, exatamente. Então, se você pegar... Você guardar mesmo. Se você for pegar, qual é o dia? Você fala, não, eu quero guardar um dia. Biblicamente, qual é esse dia? Sábado. Não tem como você fugir disso. Mas Paulo fala que alguns diferem de dia e outros não. Aí você entra num quesito, digamos assim, pro judeu, né? Pra nós espiritual, no sentido do sábado espiritual, o Shabá, o descanso. Então, qual é esse Shabá? Jesus. Então, sou um cristão. Qual que é o meu Shabá? O meu descanso é em Cristo. Ele é o meu sábado. Ainda que nós devemos descansar também. Sim. Deus deixa isso aí, pô. Assim como nós, exatamente, tem que ter um dia para descansar. Nós temos que ter esse dia. É princípio. Mas, vamos dizer assim, o cara, ele não... Isso é como eu creio. Você não vai ser salvo porque você guarda o sábado. Isso é verdade. Você vai ser salvo porque Cristo elegeu você para a salvação. Não pertence a nós a salvação, é um dom de Deus. Sim. Então, eu não creio. Existem pessoas que guardam o sábado que dizem o seguinte, se você não guardar o sábado... Você está desobedecendo a lei, você vive em pecado. Você está no inferno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você quer um dia para você guardar mesmo é o sábado físico. Mas agora, o nosso descanso, quem é o nosso Shabá? Jesus. Cristo. Ele é o nosso Shabá. Ele é o nosso descanso. Entendeu? Tanto é que é nele que nós temos que descansar. É nele que o fardo é leve. Entendeu? Ele que alivia o peso, ele que alivia, ele que levou todo o fardo, ele que levou todas as nossas dores, Isaías 53. Então, não tem como você fugir disso daí, né? E isso é algo verídico. Então, voltando. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica mudou isso. Teve a galera reclamando. Não, está errado isso daí. E aí foram feitos os dogmas para quê? Para que essa inquisição, esse questionamento não chegasse ao Papa. É um dogma. Você infringir um dogma, você está morto. Então, teve muita perseguição da Igreja Católica para defender isso. E hoje é o que a galera entende como dogma. É um dogma da Igreja. Não importa se está ou não está na Bíblia. Esses dogmas. Até hoje. Continua. Tanto é que existe... Não é muito falado. Né? Não. Se você... Assim, eu participei da primeira comunhão e assim, era os seminaristas que iam nos nossos bairros. Sim. Nas nossas casas. E eu não ia na igreja, eu só fui na igreja para tomar a primeira vez a comunhão, que eles falam. Né? Legal. Eu fui lá na igreja da Pauliceia, na época e tal. Fui, mas assim, pra gente não chegava nada disso. Você é um católico... Cara, você vê assim... Não, eles foram no bairro evangelizar. Eu conheço. Assim. Eu vou dizer... Eu comecei a tocar violão com esse cara. Olha lá. Você vê, cara, eu conheço... Eu sou uma pessoa que eu acredito assim... Existem salvos em vários lugares. Tem gente que fala, na Igreja Católica não vai ter salvação. Eu acho que vai. Eu também acho. A luz do Espírito Santo chega em todos. Existe uma igreja espiritual que não é fechada a quatro paredes. Tanto é que, quando Deus chama você, existe um chamamento, eu acredito nisso. Existe aquele chamamento que você não consegue ir contra. Né? Existe aquele chamamento que é a graça irresistível. Né? Então, chega um momento que Deus fala, não, chegou a hora de eu trazer mais luz espiritual para ele. Receba aí conhecimento. Aí você começa a se questionar algumas coisas. Alguns rompem com o paradoxo de estar ali na igreja desde pequeno, outros mantêm esse paradoxo, mas eles não fazem mais algumas práticas. Eu tenho amigos e conhecidos que frequentam a Igreja Católica, mas não gostam de fazer orações para Nossa Senhora. Maria, né, como eles chamam Nossa Senhora. Vocês já viram algum culto de renovadas? Carismáticas? Já. Eles são bem diferentes nesse sentido. Eu ia nessas carismáticas aí. Carismáticas. Só que, você vê, uma coisa interessante. Aí acontece esse negócio aí, tem esses dogmas, e aí a Igreja Católica faz toda a doutrinação de fé dela. Como a Quadrangular tem também, a Assembleia tem declaração de fé. E isso, muitos católicos não têm acesso e nem curiosidade. Mas se você for no site lá do Vaticano, você vai baixar lá, Concílio Vaticano II. E
você vê que esse lá... o site mesmo, mano? Não é esse o site, mas é o Concílio Vaticano versão 2, se eu não me engano. Versão 2. É. Nossa, eu nunca mais sabia que tinha. Você vê lá, acho que é isso, se eu não me engano o nome. Você vê lá que existe uma parte lá, existe um parágrafo lá que fala acerca da salvação. E talvez o cara ele é católico, ele vai na igreja católica, mas ele não tem essa dimensão. Não. E às vezes ele fala assim: os crentes eles acham que a gente é inimigo, eles julgam a gente, mas está lá na doutrina, a declaração de fé da Igreja Católica. Só é salvo quem pertence à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Está lá na doutrina de fé deles. Tá. Então, ou seja, na doutrina de fé católica, diz que todos nós que não pertencemos à Igreja Católica somos condenados automaticamente ao inferno. A salvação não vem por Cristo Jesus. A salvação vem em uma mescla entre estar na igreja verdadeira, que é a Igreja Apostólica Romana, segundo a declaração de fé da Igreja Católica, e participar da Eucaristia. Que é a missa, né? Eles pegam um trecho lá da Bíblia que diz: aquele que não come da minha carne, não toma do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles pegam esse trecho, né, isolado, e diz que se você não está na Igreja Católica e você não participa da Eucaristia na Igreja Católica, você não é salvo. Porque a salvação não vem por Cristo Jesus. Só que o que é pregado pelos padres é o contrário. A salvação vem por Cristo. Meio que é porque é um desejo popular de ouvir isso. Né? Está também lá na declaração de fé da Igreja Católica que Maria é uma advogada e intercessora junto a Cristo. Mas quando Eles você usam a palavra advogada. Quando você vai lá conversar com o padre diz que não, a Igreja Católica não professa isso, mas está lá na declaração de fé da Igreja Católica. Está lá falando que Maria é uma advogada, intercessora e tudo mais. E da intercessão dos santos? Então, só que daí quando você vai conversar com o padre fala que existe uma diferença entre veneração e adoração. Daí eles pegam a palavra latreia, uma outra palavra lá. Então, eles dizem que eles estão venerando apenas. Tem alguma oração que fala venerada seja, alguma coisa assim? Não, ou eu estou confundindo? Agora eu não lembro de cabeça. Mas assim, eles falam que... é menos do que adorar. Isso, para eles lá, eles falam assim que idolatria... Idolatria é uma coisa, veneração é outra. Então, eles dizem o seguinte, com Maria a gente venera ela, respeita, tal, mas não idolatra. Só que daí na declaração de fé está falando que ela pode exercer cura, que ela pode interceder por nós, entendeu? Pode curar, pode nos livrar de pecados junto a Jesus e tal. Você adorava Maria? Sim, eu era devoto dela. Tanto que uma das minhas maiores guerras, quando eu comecei a enfrentar essa questão do evangelho, porque aí a gente volta lá no começo, de como eu me converti. Então, eu era católico devoto de Nossa Senhora de Fátima. De Fátima? Portuguesa. E aí, eu odiava, cara, que falasse mal. Chegasse um cara para mim e falasse mal de Nossa Senhora, era briga, era treta. Todas as Nossa Senhora é Maria. Sim. Só que a que você acreditava é a que apareceu em Fátima. Exato. Cada uma tem um sentido de aparição, né? Sim. E aí você é devoto de uma lá e você tem que seguir ela, né? E eu ficava com raiva. Falava, que isso, olha os crentes, cara, olha o desrespeito deles com Nossa Senhora e tal. E fica isso muito marcante no meu coração ali, na minha infância e tal. Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 8 anos. Nossa, era bem novo. Né? E aí eu fiz primeira comunhão com 9 anos, 9 para 10. Também? Fui coroinha por 5 anos do Padre Otto. Eu vinha... aqui na hora que o cara fala o nome do Padre Otto. É porque ele falava muito bem, tinha uma oratória, uma retórica muito boa, muito boa. Era aqui do centro. Aí, o que aconteceu? Chegou um ponto em que eu estava ali na Igreja Católica, tal, defendia todos os dogmas ali, sabe? Acreditava que era a Igreja verdadeira, que fora da Igreja Católica não tinha salvação. Pergunta, tal. Você lia a Bíblia? Não. Eu lia só o panfleto, né? Aquele panfletinho lá que era... Tinha partes da Bíblia. Que é o que a gente chama de... Homilia. Não é homilia, é outro nome lá. Liturgia, né? Liturgia. Então, daí eu pegava a liturgia e lia ali. Então, a Bíblia eu lia ali na liturgia. Carta de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, essas coisas assim. Então, trechos da Bíblia. Trechos da Bíblia, exato. Até que chegou um ponto que eu comecei a me aprofundar no sentido de buscar Deus
E aí você pergunta assim, mas por quê? Eu não sei. Do nada. Deu aquele estralo, cara, você precisa buscar mais, você está pecador. Foi um estralo, com 15 anos mais ou menos. Assim. De 14 para 15 anos começou essa sensação de que eu era um cara muito pecador, eu precisava de regeneração. Então, eu precisava ser regenerado. E eu me lembro que meus amigos, eles começaram a... Você vai chegando nessa época, testosterona descendo no corpo, você quer... Né? Você quer safadeza, né? Você quer mergulhar na sacanagem. E eu queria mergulhar também na sacanagem, né, com meus amigos, só que ao mesmo tempo algo me freava e eu não entendia o porquê. Eu lembro que meus amigos, o sonho deles era, não, cara, eu preciso perder minha virgindade, não, porque eu já tenho 15 anos, não sei o quê. Nossa, isso era assunto de roda de eu quero, só que assim, não era assim, quero perder minha virgindade, quero perder minha virgindade com uma mulher de 20 e poucos anos, de 25, 30 anos. Esse era o fetiche. Ó, você vê, é pedofilia, né, cara? É um negócio praticamente, meio... Né? Praticamente não é pedofilia. Aí... Não é pedofilia, mas se for consensual, mas enfim. É abuso de menor. É errado, né? É pecado. Depois tem que até cortar essa palavra aí, que colocar um pi. Aí o que acontece? Mas era digamos assim, o chamariz da molecada nessa época. E eu me lembro que eu me deparei com essa situação. Estava eu lá, uma moça mais velha, e a mulher começou a se engraçar comigo. E eu falei, cara, não quero. Alguma coisa me freava. Não, isso não é para você. Isso não é para você. E eu comecei a sentir um pouco de repulsa, de nojo para algumas coisas. E eu fiz coisa errada também, saí, beijei um monte de menininha e tal, fiz coisas que eu me arrependo. Só que era assim, quando eu cometia o erro, o pecado ali, eu ficava mal. Teve uma vez que, você vê, meus amigos iam para as baladas, beijava 10, 20 meninas nas baladas lá. A vez que eu beijei 2, eu passei, a menina viu, estava chorando assim, eu fui lá pedir perdão. Nossa, me perdoa, eu sou muito safado, por que eu fiz isso? Fiquei uma semana com a consciência pesada. E sempre aconteceu isso daí comigo. Quando eu cometi alguma coisa ali errada e tal, eu ficava com peso na consciência. E os meus amigos, não. Eles faziam e era normal, era algo natural para eles. Cara, eu sou homem, eles falavam, eu sou homem. E eu me questionava do porquê que a minha consciência pesava e a deles não. E aí, em paralelo a isso, algo lá no meu coração me falava, você precisa mergulhar na Bíblia. Você precisa conhecer mais a Deus. Você está muito pecador, você está muito devasso, você vai para o inferno. E eu comecei a mergulhar na Bíblia, tal. Tinha alguma influência familiar? Nenhuma, assim? Zero influência familiar. Meu pai me atormentando que eu tinha que ir para a igreja evangélica. Só que eu odiava a igreja evangélica por causa dele, né? Então, e ainda ele ficava na minha cabeça, você tem que ir para a igreja evangélica, desde pequeno você vai, você não lembra? Eu não lembrava que eu ficava pintando Moisés lá, e aquilo era uma igreja evangélica. Eu lembrava que eu pintava Moisés, Arca de Noé e tal, lá para outra cidade. E aí, nessa situação, meu pai me impressionando, e até que eu falei, vou ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Você começou a ler católica. Com quantos anos? 16, mais ou menos. 16. Já começa a vir uma... Por isso que eu falo, você é católico, se você começar a ler a Bíblia, velho, você vai começar a balançar. Ó pra você ver o que aconteceu comigo. Vai começar, até crente, cristão. Você começar a ler a Bíblia, você vai balançar. Mas sinceramente, assim, o crente que não lê a Bíblia não é crente, velho. É verdade, embaçado. É verdade. Mas veja a doideira. Não, já foi. Eu quero fazer um corte para postar na minha rede social agora. Mas veja a doideira. 16 anos ali, comecei a ler a Bíblia sozinho em casa. Lembro até hoje, eu postei no Orkut uma frase, um trecho da Bíblia. Qual que era o trecho? Você lembra? Orkut condena, hein, irmão? Era em João. Orkut condena. Eu já tô beirando os 40, já. Eu passei dos 40 já, então eu sei que é isso aí. Aí eu postei lá uma parte lá de que Jesus, ele dizia que ele era, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu postei esse trecho. Pau. E aí, uns amigos meus que era evangélico, que trabalhava comigo, curtiu isso. E aí depois me mandou lá. Parabéns, Paulinho, você está lendo a Bíblia, continue assim, estou orando por você. Aí eu... Esse crente quer. Esse cara quer, o que esse crente quer? O católico lê a Bíblia também, sabe? Eu tava, tipo assim, querendo... Eu tava querendo
Desculpa, meus. Eu tava querendo mostrar para meus amigos ali, meus amigos evangélicos ali, que eu também era cristão, né? E aí eu cheguei, aí eu lendo ali, chegou uma parte, que é aquela parte que Jesus fala para Maria assim, o que eu tenho contigo, mulher? Aqui tá meus irmãos. Quando ela vai falar para ele assim, viu, você estava aqui até agora, não me falou onde você estava? Ele estava pregando no templo, novo, tinha adolescente. 12 anos, né? E aí ele pega e, nossa, mas ele dá uma sabonetada assim em Maria, e eu falo, que isso? Eu fiquei bravo com Jesus. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje disso. Que isso? Eu olhei aquilo e falei, ô louco, Jesus falando com Nossa Senhora. Olha como ele falou com Nossa Senhora. Essa foi a minha reação quando eu li aquele trecho da Bíblia. Mal criado. Não é possível, cara. Por que Jesus fez isso? Eu fiquei tão indignado que eu fui numa paróquia, na época eu frequentava uma paróquia, fui na paróquia e lá tinha um grupo de jovens que se reunia. Eu cheguei no cara que era o nosso líder de jovens e falei para ele, cara, eu preciso tirar uma dúvida com você, eu estou incomodado. Eu vi um trecho da Bíblia, eu estou revoltado com Jesus. Por quê? O jeito que ele falou com Nossa Senhora, eu vou mostrar para você. Daí folhei assim, mostrei para ele. Eu lembro, isso ficou marcado, cara, na minha cabeça. Que assim, ali a minha vida, ali Deus começou a fazer um trabalhar mais profundo. Eu lembro que eu mostrei para ele esse trecho. Olha esse trecho aqui, ó. Olha o jeito que ele fala. Ele fala, que tenho eu contigo? Ô, louco, cara, é Nossa Senhora. Daí ele deu risada, sabe? Ele deu uma risada assim, ele... Cara, vou falar uma coisa para você. Eu sei que você vai ficar chateado comigo, porque ele já sabia, ele já conhecia como é que eu era, as coisas que eu tinha vivido, que eu não gostava de crente. Aí ele falou assim para mim, em algumas áreas, né, em alguns trechos assim do Evangelho, os crentes têm razão. Jesus é maior do que Maria. Querendo você ou não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso aí? Aí eu... Mas como assim? Não. Aí não eu pode ser. Aí minha cabeça bagunçou, cara. Bagunçou assim num ponto que eu fui embora. Fui embora da reunião de jovens e não pisei mais na igreja católica. Mas quer saber? Isso é uma porcaria. Ninguém tá todo mundo errado. Isso é uma invenção. Pensamento comum, isso. E aí eu entrei naquele ateísmo todinho. A Bíblia foi escrita por homens, qualquer um escreve essa desgraça aí. O cara, em vez de converter, ficou pior, né, mano? Agora você é ateu, crente não. Aí eu comecei a tentar achar coisas assim que eram contraditórias na Bíblia para ficar importunando meus amigos que era amigo. Uma molecada que era crente que estudava comigo. Nossa, primeiro, segundo... Debate, né? Passei por isso. Primeiro, segundo, terceiro colegial. Eu lembro que eu chegava com o caderno aberto assim, vamos lá, vai passando o dízimo aí que eu preciso comprar minha coxinha no intervalo. E hoje eu sou pastor evangélico. Toma, safado. Toma, pega aí. Eu sofri muito com esses moleques ateus da Cara, mas eu pentelei, cara, eu pentelei. Assim, eu era chato. Pensa num cara chato, eu era chato. Eu pentelhava desde a primeira aula até a última. Desde a primeira aula... Nossa, pega mais um aí pra mim, por favor. Desde a primeira aula até a última aula eu pentelhava. E o pior é que meus amigos crentes, eles não tinham raiva de mim, eles davam risada. E aí foi chegando um ponto em que eu fui me revoltando com Deus, porque o que acontecia dentro de mim, né? E talvez, né, e aqui é um recado para você que vai assistir esse podcast. Veja o recado. Né? Talvez você seja um ateu não tão convicto assim. Talvez você foi para o ateísmo como eu, com raiva, né? Porque as coisas que você via ali as pessoas fazendo era meio hipocrisia, contraditório, tal. E aí você se tornou um ateu de raiva, né? Querendo mostrar para aquelas pessoas que Deus não existia. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você, existe algo que diz, filho, eu te amo. Que era isso que eu sentia. Era algo dentro de mim que dizia, você me pertence. E eu tentava lutar contra aquele sentimento. Então, eu era um cara revoltado, não porque os crentes vinham pregar o evangelho para mim, mas porque existia um evangelho que ninguém pregava vivo dentro de mim. Talvez você esteja vivendo isso aí, você que é esses ateu meio todinho aí, que fica pentelhando o crente, né? Eu falo que os crentes todinho são cristãos que lutam contra o chamamento de Deus. Então, não lute mais. Se entregue, viu? Porque você vai lutar, você só vai delongar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque o que Ele vai fazer, Ele vai fazer, cara. Então, se entregue, aceite o chamamento e deleite-se no amor de Cristo. Porque às vezes a gente só não mergulha em Cristo Jesus porque a gente não aceita que é amado por Ele. Então, aceite que você é amado, que você é amada por Ele. Porque Deus não chamou os perfeitos.
ele veio não pelos sãos, mas pelos doentes. Fica a dica, fica a dica. Legal. E isso aí foi com 17 anos. Você veio a época... Sim, 17, 18, aí fui me envolvendo com coisa errada, me envolvi com porcariada aí da vida. Não gosto de falar muito disso, porque surgiram... o pessoal, assim, eles como que eu posso dizer? Floreiam muito isso daí, né? Você vê, o cara vai pregar, ele não coloca lá que ele está 2 anos como crente, 2 anos limpo da droga. Não, vai pregar, como é que é o cartaz do cara? Tomou 13 tiros, ex-paquito da Xuxa, ex-bruxo, ex-comedor de pé de cachorro. Cara, nossa, e aí o cara fala tudo que ele fez, fala até com orgulho. Tem uns caras que falam com saudade do pecado, daqui a pouco fala assim, e aí eu aceitei Jesus. O cara é triste. Eu vi um falando, não, mas naquela época eu aprontava, eu roubava, eu tinha várias mulheres, sei lá o quê. Ô, tempo bom. Pois é estranho, né? É estranho. Aí não é mais noção, Parou que o velho homem tá querendo descer da cruz. Vamos parar. É sério isso? Tem gravado? Manda pra mim isso aí. Eu vou procurar, mano, pra você. Então, você vê, o pessoal romantiza muito isso, cara, mas assim... Mas você tá certo. Eu vivi muita coisa errada. Valoriza muito. Não tenho orgulho nenhum disso. Nossa. Assim, muitas meninas até que eu acabei me envolvendo, tal, pedi perdão, das quais eu consegui falar lá, peço perdão, não era certo o que eu tinha feito, tal. Muita gente que eu consegui me aproximar e pedir perdão pelas coisas que eu tinha cometido, eu perdi. Menino, menina. Quem estava à vista ainda. Quem estava à vista ali que eu tinha machucado. Não. Tá. Existe essa... Desculpa, cara, esse negócio aí de que... Olha lá. Não, ele falou assim, pedir perdão pros meninos, pras meninas, eu falei... Não, porque eu machuquei a galera, né, meu? Tá. Eu fiquei zoando os caras, eu pentelhei pra caramba. Entendi. Mas assim, entrando nisso daí, aí a gente vai entrar na minha conversão. Nós vamos entrar na minha conversão. Foi minha intenção, que ficou meio... Não, mas foi bom pro gancho. Foi bom pro gancho. Olha o que acontece. Eu fiquei revoltado e aí, pela minha revolta, eu me envolvi com coisas erradas, coisas ilícitas, né? E fiquei um tempo, até uns 19 anos, quase 19 anos, envolvido com essas coisas ilícitas. E aí, eu comecei a entrar como se fosse uma depressão. Triste, não queria mais sair de casa, não queria mais ir para as baladas, tal. Meus amigos me chamavam, eu não queria mais. Jogando LOL? Até que um amigo meu falou, cara, vamos para um último rolê. Eu sei que você não quer ir mais para um rolê com a gente, mas vamos nesse último. Último. Olha. E nessa época, o que aconteceu? Deus já estava me perseguindo. Deus já estava assim... Meus amigos mais zoeiros tinham virado crente. Deus estava me perseguindo. Me perseguindo. Leva o corte. Meus amigos mais zoeiros tinham virado crente. Um deles era o Mumu Dreiso. Ele era terrível, tio Mumu. Ele nem está aqui em Piracicaba, faz entretenimento com criança e tal. Cara, ele era um cara terrível. De repente ele chegou e falou, virei crente. Não é possível. Aí, outro amigo meu virou crente, outro virou crente, minha mãe virou crente, cara. Aí eu lembro que eu ia tomar banho, assim, eu olhava pro teto do banheiro e falava assim, você não vai me pegar. Você pegou meu amigo, ainda bem que minha mãe não abria lá o banheiro e, cara, você tá louco, deixa eu levar você no psicólogo. Cara, eu no banheiro, tipo assim... Você não vai me pegar. Você pegou o Dreiso, você pegou minha mãe, você pegou meu outro amigo. Você não vai pegar. Desista, eu falava. Você falava isso? Desista, pode parar. E aí, cara, eu trabalhava numa empresa ali perto do centro e eu parei de comer um pastel de flango num China. A xenofobia. Olha lá. Para invadir, vai. A piada que eu fiz lá. Parei de comer um pastel de flango. Cara, mas era um cheiro muito gostoso. Parei ele comer, aí eu comi e voltei. Aí voltando, subi na 15. A 15 de novembro, né? E passa uma mulher, cara, inteira de vermelho, calça jeans, coque. A hora que eu olhei, falei, é crente, certeza que é crente. Olha o jeito, olha o coque, essa roupa vermelha estranha. É crente, certeza que é crente. E a 15 assim, cara, lotado, tipo 10 para 1 da tarde, sabe? Eu subi na 15 e nessa época eu já me considerava um cara azarado, porque
tudo acontecia comigo. Tudo acontecia comigo. Aí eu subindo, daí passa essa mulher do coque me olhando, me encarando. Eu falei, essa mulher, ela vai parar, ela vai falar que Deus tem alguma coisa comigo. Quer ver? Certeza. Cara, mas dito e feito. Ela passou me olhando, eu baixei a cabeça, ela, moço! Aí eu falei, não, deixa eu continuar andando. Não é comigo. Moço, você, camiseta tal. Deu as características. Puxa, sou eu. Aí virei para trás, ela veio, cara. E como uma boa assembleana, ela não veio andando normalmente. Ela veio marchando. Já veio marchando. Pegou na minha mão e pá, e língua estranha, e xarabadagadá, e pá. E daí, cara, aí formou aquela roda de nego curioso, assim, minha cara começou a queimar de vergonha, daí baixei a cabeça, e ela achou que eu tava chorando, mas na verdade eu tava com a cabeça baixa, assim, dando risada, eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a entrar numa espiral de gargalhada, assim, e ela achando que era coisa, sei lá, que eu tava sendo liberto ou qualquer coisa assim, Deus, liberta esse menino, não sei o que e tal, e depois entregou uma profecia, eu estou te purificando hoje, vou fazer uma grande obra na sua vida, você vai pregar em muitos lugares, para muita gente, tal, pum, amém, foi embora. Falei, cara, não é possível, meu. Essas coisas de louco, isso acontece comigo. Eu fui trabalhar. E essas coisas começaram a acontecer muito corriqueiramente, cara. Às vezes eu estava no busão, o cara chegava em mim e falava, você tem um brilho diferente. Eu, tá. Que brilho é esse? E? Não, cara, é alguma coisa de Deus. Você tem alguma coisa de Deus. Aí você é crente? Eu falei, não sou. Daí o cara, aí a pessoa fica até controlando. daí a pessoa, não. Eu já fiz isso aí, a pessoa fala que não é crente e fala assim. Cara, assim, e foi acontecendo essas maluquices na minha vida. Aí eu fui nesse último rolê com os meus amigos. Aí fui sair com uma menininha lá, tudo. E de repente a gente foi para um lugar, tal. Essa menina, cara, coitada, até hoje ela acha que ela teve a maior noite de prazer comigo, mas na verdade ela chegou nesse lugar aí, deitou e dormiu profundamente. Não tem explicação. Assim, deitou e dormiu profundamente. O senhor sair, aí for para um lugar para ter relações sexuais e ela dormiu. E ela dormiu. E você também dormiu? Não, eu fiquei acordado. E aí eu falei, bom, não tem o que fazer, a menina está dormindo e tal, deixa eu ligar esse rádio. Tem um radinho do lado, assim, eu liguei o radinho, estava tocando um hino evangélico. Nesse lugar, estranho, esquisito e tal. Meu Deus. Aí... Olha que história de conversão. Aí eu peguei, cara, e aquilo me emocionou muito. Eu comecei a chorar. Você lembra a música? Não lembro. Aí eu não lembro, cara. Não lembro porque, assim, foi um negócio que mexeu muito com o meu emocional. Eu comecei a chorar. Eu acho que era Pai Nosso, se eu não me engano. Acho que era alguma coisa assim. Sim, Pedras Vivas? Aí eu não lembro. Pai Nosso. Daí, aí eu comecei a chorar. Eu acho que realmente foi o Pai Nosso, porque eu tinha os resquícios do catolicismo ainda. Eu não era crente, entendeu? Deus estava trabalhando na minha vida. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, poxa, Deus, até aqui, você vai me perseguir. Então, assim, já que você quer que eu te siga, então eu não quero ser qualquer um. Eu quero ser um soldado realmente ali na linha de frente. Então, você falou isso pra Deus? Falei, que você faça alguma coisa. Eu não sabia orar, né, direito. Então eu falei, faz alguma coisa aí, só me coloca na linha de frente. E chorei. Da hora que eu acabei de chorar, a moça acorda, na cabeça dela, ela como se ela tivesse tido relações sexuais comigo, mas não teve nada. A gente nem se tocou, zero. E naquele dia, e aí ela veio me abraçar, eu lembro até hoje que ela ficou assim, caramba, esse moleque tá louco. Ela veio me abraçar, eu falei, não, agora eu sou um novo homem. Não, sou um novo homem. Assim, tem nem assim, tá bom, vamos pra última vez, né? Que é indicador assim. E aí, que é sem vergonha. E aí minha mãe ia na igreja evangélica, na Assembleia, né, de Deus. E aí eu fui na Assembleia com a minha mãe, porque daí eu estava sem vontade de ir para lugar nenhum. Fui nesse último rolê, aconteceu esse bagulho sobrenatural, né? E que eu senti ali, né, naquele momento, quando eu me entreguei também, eu ouvi como se fosse alguém falando comigo, cara. Não sei se foi coisa da minha cabeça, o que foi, mas é como se alguém falasse comigo assim, olha, não importa para onde você vai, eu não vou desistir de você. E aquilo me emocionou demais, então eu fui para a igreja. Só que eu falei, Deus, eu vou na igreja da minha mãe, só que eu também não quero palhaçada. Eu quero ser um crente de verdade. Eu não vou lá para ficar... Agora pegou para ser sério. É sério, coisa séria. E quando eu cheguei, cara, eu lembro até hoje, tinha um cara pregando lá que o bicho era nervoso.
Lembro até hoje o nome dele, Presbítero Jonas. Chegou lá... É nome de crente. Quem vai pregar é o Presbítero Jonas. Sobe esse Presbítero Jonas aí pregar. E ele, cara, assim, ele descascou a igreja nesse dia. E foi meu primeiro culto. Cara, mas ele descascou. Você veio aqui brincar com Deus? E ele pregava olhando para mim. E eu olhava para minha mãe e falei, cara, minha mãe falou alguma coisa, cara. Fofoqueira. Ela, acho que ela sabia, Deus deve ter batido um fio para ela que eu ia vir hoje, revelou alguma coisa para ela e ela falou para esse cara. E eu fiquei encanado, então eu olhava para minha mãe meio brava. Só assim, falar o nome. E ele pregando assim, e apontava o dedo assim na minha direção. Você veio aqui para brincar com Deus? Se prepara, viu? Porque ninguém brinca com Deus não se brinca. Tá chegando o momento, Deus vai chacoalhar a videira. E, nossa, cara, e pau, e batendo. Meu Deus, que é isso, cara? Gostei desse pastor. E eu lembro, cara, que conforme ele ia pregando, eu fiquei tão impactado com aquela palavra que eu respondia à pregação. Você veio aqui brigar com Deus? Não vim, não. Falava. Não. Baixinho assim, eu falava, não vou brincar. Desculpa. Aí eu falava, Deus, mano. falei, Deus, você sabe da minha sinceridade, você sabe que eu não vim brincar aqui, meu, eu não vim pra brincadeira. Não foi porque... Você veio sim. E ele falava ainda, você pode estar falando que você não veio brincar, mas Deus conhece o seu coração. E eu fazia... Eu acho que era pra você mesmo. Eu acho que era. Eu acho que Deus pegou o cara e falou assim, fala isso aí. E aí, cara, aí depois no final, aí chamou uma menina para cantar, que na Assembleia tem as oportunidades, aí chamou uma menina para cantar. Essa menina foi cantar lá, aliás, ela é a esposa do Cosmo, a Bruna, esposa do Cosmo. É a Bruna que foi lá cantar? Daí subiu ela cantar, e ela, acho que nem ela sabe disso, ela subiu lá cantar, daí ela cantou Sonda-me, da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conheces... Cara, a hora que chegou nessa parte, quebranta o meu coração. Comecei a chorar, mano. Comecei a chorar. E era difícil de chorar, cara, em público. Mas aquilo assim, mas aquilo entrou de uma forma tão intensa no meu coração. E aí eu falei, não, quer saber? Eu não quero palhaçada. Aí eu fiz um jejum de não cumprimentar a mulher com um beijo no rosto, abraço, 1 ano. Fiz um voto com Deus, não, eu quero santidade. Tipo uma desintoxicação. Desintoxicação. Então as meninas vinham me cumprimentar, eu cumprimentava só dando a mão. Só aqui, né? E com os amigos... Senhor. E aí, o que aconteceu? Nessa igreja, tinha todos os caras que eu zoei, do primeiro, segundo, terceiro colegial, todos reunidos ali na mocidade. Da mesma igreja. Eu falei, aí, cara, a hora que acabou o culto, levantou para dar a bênção apostólica, eles levantaram, eu vi todos ali. Aí eu falei, Deus, você tá de sacanagem. Não, se tivesse um aqui que eu zoei, beleza. Já ia ficar estranho, mas né? todos que eu zoei estão reunidos aqui, aí é sacanagem. Nossa. Daí eu tentei ir embora rápido. Mas com certeza era a oração dessa turminha também, né? Não, certeza. Que daí o que aconteceu? A hora que o pastor deu a bênção apostólica, toda a igreja evangélica, aí que eu descobri que toda a igreja evangélica tem uma saída secreta. Que a igreja católica tem só uma saída. A evangélica tem a saída do ladinho, assim, né? Aí esses caras saíram pela saída do ladinho e eu não vi. Aí eu falei, mãe, vamos embora rapidinho, que os caras que eu zoava estão aqui, são dessa igreja. Ai, meu Deus, vamos embora então. A hora que eu fui sair, cara, eles estavam lá fora. Tipo, te pego lá fora, né? Tipo, ia dar um... Ah, então você tá aqui, Zen? Eles me chamavam de Zen. Então você tá aqui, Zen? Galera, me perdoem. Assim, Deus está trabalhando na minha vida. Os caras, você virou crente? Não. Eu não sou crente ainda. Mas vou vir aqui com vocês. Mas sim, me desculpe. Deus, cara, imagina, viu? A gente gosta de você, cara. A gente gostava de você zoar nós, inventar apelido para nós. E sabe o que a gente falava entre nós? Eu falei, o quê? Vamos orar para ele até ele se converter? Tá vendo? Aí eu falei, Tá vendo? E aquilo me emocionou de novo, cara. Eu chorei de novo. Isso aí pros ateus. Fica zoando que os caras oram por vocês. Vocês vão virar crente. E pro crente também, né? Tá sendo zoado. É verdade. Tá sendo, ora pelo cara. Deus, converte o coração desse cara. E em grupo ainda, melhor ainda, né? Viu? Aí eu fiquei esse 1 ano, cara, sem tocar em mulher. E daí que surgiu o boato de que eu era gay. Você falou lá, né? Não falei nada. Eu achei que você estava falando lá no começo. Falei, é verdade. Falou. Porque ficou estranho. Pediu desculpa com os meninos. Eu falei assim, eu saía com as meninas,
daqui a pouco nós pedimos desculpa pros meninos. Falei, nossa, o assunto foi embolado. Falta uma vírgula aí nesse texto. E aí, cara, o que aconteceu? Como eu não me relacionava com nenhuma menina e já estava dando um ano de convertido, o que os irmãos esperavam, né? Poxa, o carinha novo convertido, ele vai dar uma mancada, vai sair com uma menina ali, outra lá. E eu ali me mantendo na santidade, começou a surgir rumores de que eu na verdade, assim, eu gostava de meninos e estava ali na igreja para... Do homem, de homem. Não por causa de homem, porque eu estava ali para me forçar a gostar de menina, vamos dizer assim, para parar de ser gay. E cada boato em igreja às vezes, né, mano? Olha só, cara. E aí tava esse boato, aí ficou esse boato, tal, até que chegou um irmão, um diácono da igreja da Bleia, chegou, ô irmão, deixa eu perguntar, o irmão gosta de menino? Então, assim, ó, nunca conversou com quem? Você é o primeiro conversa que você gosta de homem? Você gosta de homem? Como que ele falou, mano? O irmão gosta de menino? Aí, gostava, né? O irmão gostava de menino? Eu falei, não, é porque tem uns boatos aí, como o irmão nunca tá perto de mulher. Eu falei, mas... Viu, vocês não sabem o que vocês querem. Vocês não querem, vocês não estão falando de viver em santidade, não tem a pregação de viver em santidade. Vamos brincar com Deus. É isso, poxa. Ah, tá, então tá bom. Aí depois passou, foi só esse primeiro ano aí só. Aí depois... Você não mergulhou pro outro lado também, Não, eu também não fui me aventurar com as irmãzinhas. Sim. Me mantive ali, me mantive no caminho, nunca me desviei. Nunca fui um cara com pé em duas canoas, vamos dizer assim. Tive uns namoricos com umas meninas, mas assim, não foi namorinho de, vamos dar um beijinho na boca, era sempre assim, vamos orar para casar. Aí eu orava acho que não vai ser para casar não, então vamos terminar aqui. Orava tinha bafinho, não, essa não é essa não vai. Aí, nesse todo esse inteirinho, né, passou muito tempo, tudo, fui para Quadrangular. Aliás, continue aí. O que você ia falar aí? Senão só eu que vou ficar falando aqui. Não, pode seguir, segue o baile. Porque aí você ficou na Assembleia por um tempo e depois você foi para Quadrangular. Aí antes de eu ir para Quadrangular, o que aconteceu? Tava na Assembleia, olha só que as loucuras da minha vida, né? Tava na Assembleia gostava ali da Madureira, gostava dos irmãos. Do Pompeia. Você é famoso na Madureira, né? Não, nunca fui famoso, não. Em que ano você saiu da Assembleia? Saí da Assembleia acho que em 2009 ou 2010, alguma coisa assim. Já? Eu já estava Eu entrei em 2003. Formei um quarteto que chamava... Eu formei não, né? Fiz parte de um quarteto que chamava Doxa Praise. Tem até a fotinha, depois eu mostro pra você. Doxa. Cantamos na sede. Culpa do Renascer Praise. Cantamos na sede, o pastor Dilma gostou, fez a gente tocar de novo, cantar de novo. Cantamos a capela, cara. Foi legal pra caramba. Eu lembro dessa cena aí. Lembra? Eu tava lá. Tava? Que legal as assembleias se encontrando. Tanto é que o cara ele fez assim, a gente fez um efeito na voz, assim, aí o pastor Dilma gostou. Cadê o quarteto? Traz o quarteto aqui de novo. Aí cantamos de novo. Ele imitando o Dilma da hora demais. Traz o quarteto aqui, o quarteto canta de novo o quarteto aí. Daí cantamos de novo lá. Como que é o efeito? Dá pra você fazer? Sozinho não dá, né? Era assim, era uma música que começava assim. Eis que o grande dia do Senhor já vem chegando, vou ao céu, vou ao céu. Eis que o grande dia do Senhor já vem chegando, vou ao céu, vou ao céu. Daí a gente começava, eu já vejo a luz que brilha, eu já vejo o céu se abrindo, na carruagem vou seguindo. Daí o carinha falava, Jesus, daí entrava 3 vozes. Jesus em breve virá, no céu quero morar, e para ele para sempre, e com ele para sempre estar. Aí essa parte do está, daí ele fazia assim com a mão, daí o pastor Dilma gostou. Que legal, cara, que bacana. Aí ele falou, o quarteto volta. Não é bem coral, né? Antigamente tinha muito disso. Seu testemunho é da hora demais, velho. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Aí a gente tava lá no Pompeia, eu feliz lá, o quarteto, aí a gente cantou na sede, daí o pessoal começou a conhecer a gente, aí convida para vai pra Madureira, não sei da onde. Eu fui pra um monte de Madureira cantar com o quarteto, isso é verdade mesmo. Aí a gente começou a ser meio conhecido, só que como quarteto, né? Faz parte do quarteto, é um menininho. E eu era o único branquinho do quarteto. Tanto é que e minha família da minha mãe, todo negão. Meus tios negão, minha mãe negona. E eu, cara, sempre tive um sonho de ser... Eu queria ser preto, eu brigava com a minha mãe, por que você não caprichou mais para eu nascer pelo menos um pouco mais, né, um pouco mais escurinho? Nasci muito branco.
Então, o que eu fazia? Coloquei umas tranças coladas para eu me sentir mais negão. Colocou uns, como chama? Não é Rastafari, Trancinha colada, não sei o nome disso aí. eu entendi. Mas aí fiquei com essas trancinhas coladas aí e ia cantando. Então era o Wick, o Dinho, o William e eu. Então, o Wick continua até o hoje. Wick continua até hoje lá, né? O Wick tinha cabelo na época. Daí o que aconteceu? Num culto, tava lá num culto, feliz, tal, umas coisas caminhando. De repente Deus fala para mim, ó, seu tempo aqui já deu. Aí eu falei, Isso nossa. em 2017. Isso em 2009, né, você falou? 2009 para 2010, mais ou menos. Ó, seu tempo aqui acabou. Aí eu falei, nossa, mas... Não, aqui tô bem aqui, por que meu tempo acabou? Não, vou ficar. E fiquei. Até que daí, Deus começou a me incomodar. Ó, você precisa sair daí, seu tempo deu, tal. Aí eu pedi um sinal para Deus. Ah, Deus, já que é meu tempo de sair daqui, eu quero um sinal, então. Me dá um sinal para eu sair daqui da bleia. E o que eu pedi para Deus aconteceu, se cumpriu, né, o que eu tinha pedido. E aí, exatamente como eu tinha pedido. Inclusive... Dá para falar o que você pediu? Dá para falar. Fala pra gente. É legal porque assim, muita gente tem essa coisa de esperar uma posição de Deus e realmente assim, isso é um desafio, né? Sim. Um desafio Eu acho que assim, depois que eu falar o que aconteceu, se o Wick ver esse podcast, ele vai ficar chateado. O Wick já veio aqui. Mas eu lembro que eu estava lá no culto e o Wick, cara, assim, ele inclusive foi o cara que me incentivou a me tornar um pregador. O dia que eu vi ele pregar, eu falei, não, eu quero ser assim. O Wick é um pregadorzão, né, mano? Nossa, o cara é top. Tem assim, uma oratória muito boa, um conhecimento muito bom, o cara é bom. Tanto é que eu falo para ele, né, cara, você foi o meu mentor. Quando eu vi você pregando, eu falei, eu quero ser um pregador que nem ele. Foi ali que despertou. Daí, eu lembro que ele ia pregar. Aí, e toda vez que o Wick pregava, era um negócio assim, sabe? O fogo descia na igreja, o pessoal falava em língua, chorava tal. Eu lembro que nesse dia, como eu não queria sair, eu pedi um negócio bem inusitado para Deus. Eu falei, Deus, já que o Senhor quer que eu saia daqui da igreja, então eu vou querer um sinal. Ninguém dá glória hoje. Ninguém. Hoje o grilo canta aqui nessa igreja. E era o Wick que ia pregar. Galera, ia dar Era glória. culto de jovens. Ó, Olha lá, Wick, ó. Aquele dia que o céu não desceu. ocupado. Ou o céu desceu pra ele. Era o sinal que ele precisava. Daí, o que aconteceu? Eu falei para Deus assim, Deus, já que é isso, então eu quero um sinal. E era culto de jovens, que era um dos cultos mais avivados lá na Madureira do Pompeia. Na época, vinha gente de fora, porque era um culto assim muito especial, o culto de jovens do Pompeia. Nossa, os meninos do Pompeia, a juventude do Pompeia tá voando, os caras estão buscando. Aí, era culto de jovens e o Wick ia pregar. Então, assim, tempestade perfeita para você ser impactado pelo Espírito Santo. E aí, naquele dia, eu falei, Deus, hoje, se sair um glória a Deus aqui, eu não saio. É para eu continuar na Assembleia. Eu não saio da Assembleia. E assim, ó, eu tive que atender o telefone, desculpa. Não sei se filmaram o capote que eu tomei. Não filmaram, né? Tava no pau dele. Não. Graças a Deus. Por que você começou a criar essa crise de Assembleia? Era Deus mesmo? Eu não criei crise. Eu estava bem, estava Deus feliz, estava cantando Deus no quarteto. Quero que você saia. E aí Deus falou para mim, dê o seu tempo. Deu seu tempo na Assembleia de E Deus. eu não queria. Não vou sair, estou bem aqui, faço parte do quarteto, tem meus amigos aqui. Não, tem que sair. Aí eu peguei e fiz essa prova com Deus. A Wick é pregar, culto de jovens, né? Culto mais avivado, pregador mais avivado. Igreja cheia, lotada. Eu falei, Deus, então tá. Você quer que eu saia? Hoje não tem que ter um glória a Deus aqui. Se vira aí. Fiz mais ou menos isso. É um desafio. Dá o seu jeito aí. É um negócio difícil. Já que o senhor quer que eu saia, eu não quero sair, dá o seu jeito. Cara, aquele dia, pensa assim numa pregação que o Wick suava. Mas trouxe assim detalhes, minuciosidades assim da Bíblia. E os irmãos, aleluia. Cara, aquele parecia um velório, assim, sabe? Nossa. Os irmãos, aliás, aleluia não, misericórdia, os irmãos falavam, misericórdia, Senhor, misericórdia. Cara, até que chegou um ponto que o Wick falou, irmãos, está uma opressão aqui, vamos levantar, vamos orar. Aí ele levantou a igreja, orou, nada, cara, nada. Um peso, ele encerrou, coitado. Desceu chorando, desceu do púlpito chorando, abraçou a mãe dele chorando. Ah, Wick,
Eu fui o culpado. Ele deixou chorando por causa disso? Por quê? Porque ele falou assim, o que eu fiz errado, mãe? Porque assim, ele sempre foi um cara muito temente, muito. Nessa época a mãe dele era viva, né? E aí ele desceu e falou, mãe, o que eu fiz errado, mãe? Eu orei, eu jejuei, preparei a pregação. Não, ela falou, você não fez nada errado, meu filho, tá? Foi uma excelente pregação, Deus quis assim. E coitado, ele... Então você nunca falou isso pra ele? Não, primeira vez. Não, primeira vez que eu tô falando. Ah, mas que bom. E aí assim, foi uma resposta de Deus através da pregação. Exatamente. E às vezes ele vai achar que, né? E aí saí de lá, vai vendo, a loucura da minha vida. Aí saí da Assembleia, só que daí eu falei, bom, saí da Assembleia. Que igreja que eu vou, Deus? Eu não vou procurar igreja nenhuma. Vou ficar em casa, o Senhor vai trazer alguém aqui. O Senhor mandou eu saí. Agora, veja aí. Nossa, e eu lembro até loucura. hoje, eu era ruim, cara, ruim. Aí, Cara cabeçudo. cabeça dura. Daí, porque assim, eu estava saindo contra a minha vontade, eu não queria, eu queria ficar. Sim. Daí, aí chegou um irmão lá, num domingo, chegou de manhã lá, como é que você tá, tudo bem? Viu? E eu era daqueles caras assim, bem caseiros, sabe? Não pode sair de domingo da sua congregação, tem que servir a igreja local. Sempre fui assim. E aí, assim. e meus amigos sabiam disso. Aí esse cara foi lá. Viu? Cara, eu sei que você vai me xingar, você vai ficar bravo comigo, mas assim, o Espírito Santo está me incomodando, cara. Você precisa ir na minha igreja hoje. Daí eu falei, tá bom, eu vou. Mas você vai? Mas é domingo. Eu falei, é que eu tô sem igreja, eu saí da Madureira. Ô, louco, você saiu da Madureira? Saí. Aí fui. Fiquei nessa igreja aí por um tempo, uns 6 anos, 7 anos mais ou menos. E aí dessa igreja eu recebi o convite para pregar na Quadrangular. Que igreja? Dá para falar ou não vale? Na ADB, Assembleia de Deus Betânia. Ah, Betânia, legal. Aí saí de lá, aliás, aí eu recebi um convite para pregar na Quadrangular. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, minha mãe se afastou um pouco da fé. E aí, como foi minha mãe que me ajudou lá no processo de evangelho e tal, fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, aonde minha mãe voltar, eu fico. E aí fui pregar lá na Quadrangular do Sol Nascente. Aí minha mãe foi lá ver eu pregar e se reconciliou com Jesus ali. E aí lá eu fiquei. Você ficou quanto tempo lá? Nossa, acho que uns 3 anos. Sol Nascente? Você liderou jovens lá. Você chegou a liderar jovens na Assembleia também ou não? Você liderou só? Sim. Como que foi essa experiência de liderando jovens, cara? Foi bem desafiador, cara. Ali, vamos dizer assim, ali eu comecei a ganhar casca ali, porque treina bastante, pastor. A pessoa ela confronta você, né? Você marca um negócio, vamos fazer um culto sábado. Aí sempre tem os falsos líderes. Eu digo que falso não porque são pessoas falsas, mas porque a pessoa ela não é líder do título de líder, mas ela é líder da galera. É aquele que puxa a fila, É aquele que puxa. E às vezes cancela o rolê por causa influencia a galera no hino. Então esses caras aí que são os líderes, mas não tem o título de líder, o que acontecia? Essa pessoa chegava e do nada, aleatoriamente, era um culto de jovens, viu, vamos pro cinema? Pá, arrastava metade dos jovens. Nossa, cara, eu ficava muito irritado. Muito irritado. E mano, eu dava no meio dos caras que faziam isso aí. Fez isso aí e se Então, tornou meu inimigo. Eu fazia isso daí. Você vai no cinema e levar a galera, vá sozinho. E dava um ultimato. Se o cara fizesse de novo, mano, aí não teve um de novo pra contar a história. Olha como eu sou mal. E aí você vê, né, cara, ó, nesse momento aí que eu tô indo pra Quadrangular, um pouquinho antes eu conheci a minha esposa, Pamela. Legal. Aí a gente... Isso que ano? 2010 já? Passou 6 anos na DB? 2017. 2015, acho que 16, final de 16, se eu não me engano, eu conheci ela. Acho que é isso, mais ou menos isso. Foi por volta dessa época que eu conheci você também. Ou em janeiro, acho que foi em janeiro de 2017. 17. Por aí. Aí conheci ela, tal, ficamos amigos. Não, acho que foi em dezembro de 2016 mesmo. Ficamos amigos, tal. Aí começamos a namorar em 2017. Aí foi comprovado que você gostava de mulher. Aí foi comprovado. Aí ficamos noivos, tal, casamos, estamos casados até hoje, graças a Deus já fez 6 anos já que a gente casou, 2017. 17? É 6 isso, anos. 7 anos vai fazer. Vai fazer 7 anos, isso mesmo. 7 anos, já vai fazer 7 anos esse ano aqui em julho. Aí, desde então, ela me acompanha, cara. Me acompanha sempre, assim. Aí,
ficamos ali na quadrangular, nos estabelecemos ali na quadrangular. Você também liderava jovens, não? Aí comecei a liderar jovens. Começou a liderar jovens. Comecei a liderar jovens para ajudar a pastora Silvana ali, que ela estava precisando de ajuda. Fiquei um tempo liderando jovens ali. E aí depois a gente foi para a sede. Nós fomos para a sede. Fomos lá com o pastor Podemos Torninho. sendo pastoreado lá também. Isso, aí ficamos um tempo lá, sentadinho, sendo pastoreado, né? Nós tivemos alguns desafios ali no Sol Nascente, então a gente acabou ficando bem machucadão, assim, você vai trabalhando, você vai se desgastando, né? Sim. Então, tanto eu como minha esposa, a gente Esse é um problema dos líderes, não é? É. Porque assim, ele acaba não cultuando o Isso. cotidiano, o dia a dia, vivendo, ouvindo palavras. Se torna meio ativista, né? Você fala. Não só ativista, mas assim, eu acho que o problema maior é que ele não se alimenta. Só vai entregando. Ele não consegue ouvir a palavra, desfrutar da palavra, curtir o louvor, porque ele está preocupado com o jovem, preocupado com as coisas. Mas acho que também não só isso. Também, às vezes o lugar também... Não estou falando que era o lugar, tá, Paulinho? Eu não conheço a realidade, você que vai falar. Mas, às vezes, o ambiente da liderança, dependendo de como for, cara, é um ambiente muito hostil. O ministério, às vezes, dentro da igreja local, pode ser hostil de competição, de competitividade. Às vezes, não sei, isso desgasta demais, mano. Não sei se tinha... mas isso é uma coisa que desgastou eu quando eu era líder de jovens. Muito, sim, desgasta, cara. Um ambiente hostil, tipo, ao invés de nós estar brother, nós somos irmãos, vamos trabalhar pelo reino. Competitividade. Um ambiente, sabe, de competição é ruim demais. Uma coisa que eu falo para você é assim, da experiência que eu tive na Assembleia e para a vivência que eu tenho hoje na Quadrangular, eu vejo que existem algumas diferenças culturais. Na Assembleia, você sempre tem... não sei se até hoje é assim, né? Porque já faz um tempo que eu saí da Assembleia. Mas na minha época, a Assembleia, você falava assim, preciso de ajuda. Tinha 5, 10 mãos levantadas para te ajudar. Para fazer qualquer coisa. Eu quero ajuda para... Vamos criar Isso continua. Vamos criar um negócio de intercessão aqui. 10 minutos antes do culto, a galera aqui para orar. Tava lá, galera. Vamos fazer... fazia uma banda. Vamos fazer, sei lá, vamos para todo dia na praça central evangelizar. Tava lá. Isso na Assembleia é muito legal. Então, você não tem peso. Sempre tem gente para te ajudar a carregar o piano. Sempre tem. E, às vezes, isso gerava até uma competitividade. Quem ajuda mais, quem faz mais, quem está mais santo, Mas sabe? não era hostil, ou era também? Não chegava a ser hostil. Era mais assim, uma competição para ver quem ajudava mais o reino, vamos dizer assim. Legal. Então tinha esse negócio assim, fulano é mais santo, fulano se entrega mais. O que também não é... Também, a motivação é errada também. Não né? é saudável, né? Você se machucava nisso daí. Porque nas primeiras vezes, nossa, o pessoal acha engraçado, acha legal. Mas depois de a longo prazo, isso aí se torna cansativo. Não, porque pra o você coração ver. é pecador, isso aí é ruim pra caramba. Para você ver. Esse negócio de se entregar na Assembleia, chegou um ponto que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu estava na Assembleia ainda. E a galera me falava para sair de lá, da faculdade. Viu, sai da faculdade, cara, você está perdendo o seu tempo. Nossa. Você está perdendo o seu tempo, você podia estar dedicando o seu tempo para evangelizar, para ganhar alma, você está dedicando o seu tempo estudando. Isso aí, para que isso aí, Nossa, cara? que juvenil. Era assim, cara. E aí, o que acontecia? Eu era confrontado com isso e isso gerava em mim culpa. Um desejo de mostrar para aquela galera que faculdade também é lugar de evangelizar. Então, o que eu fazia? Levava folhetinho de evangelismo, evangelizava o corredor inteiro ali da Unimap. Jesus te ama, Jesus te ama. Tanto que tinha um amigo meu que ele não gostava de crente, ele falava assim, eu sou o diabinho, você é o anjinho. Aí ele falava. Daí eu falava, não, você não é o diabinho, não. Eu sou sim. Eu falei, não, você não é não, cara. Deus ainda tem um tempo para despertar você, você vai ser benção ainda. E a gente brincava, mas assim, evangelizei lá também, cara. E Você se formou em quê? Me formei em sistemas de informação, bacharel em sistemas de informação. Legal. E aí você vê, na Assembleia tem essa cultura. Já na Quadrangular é diferente. Na Quadrangular, você fala, gente, preciso de ajuda aqui. Preciso que alguém me ajude a carregar o piano aqui. Demora. Essa foi a sua experiência. Foi a minha experiência, entendeu? É custoso, a não ser que o pastor local fale. Entendeu? Eu, como líder de jovens, não tinha esse poder. Gente, eu preciso de ajuda. Agora, se eu chegasse para o pastor e falasse, pastor, fala lá no culto lá de domingo lá que a gente precisa daí, aí o negócio acontecia, entendeu? Na Assembleia não tinha muito isso. Isso é um pouco normal, né? Por exemplo, eu nunca fui para a Assembleia de Deus, eu pregava nas Assembleias de Deus, mas nunca fui de participar. Sempre fui da Quadrangular, desde criança. E na Quadrangular sempre era meio normal isso aí, tipo, o pastor sempre tinha uma influência maior de
Acho que era um pouco normal. Era meio centralizado nele o negócio. Assim, no geral, até hoje é assim. Ó, você vê, ó para você ver, a Assembleia sempre foi orgânica, a Quadrangular sempre foi metódica, então sempre teve método. A Quadrangular, vamos expandir? Vamos. Como? Assim, assim, assim. Sempre teve estratégia, desde da fundadora, a Aimee, ela tinha uma estratégia para ganhar gente. Como que era a estratégia dela? Cadeirinha, sobe na cadeirinha, aponta para o céu. A pessoa ficava olhando, ele, corram, eu tenho algo para anunciar para vocês. E a galera reunia de curioso e ela começava a pregar o evangelho. Já a Assembleia sempre foi orgânico. Era uma coisa assim que o Espírito Santo fazia. Sim. Então, o cara estava ali. Não que o Espírito Santo não faça também, né? Não que não faça. O jeito diferente. Mas eu digo assim, os métodos. Sim. Na Quadrangular, vinha uma ordem do pastor. Na Assembleia, era orgânico. Então, o líder tomava a iniciativa, o negócio acontecia, as pessoas ajudavam. Sim. Na Quadrangular, se o pastor falasse não, é não. Já na Assembleia, se o pastor falasse, não, eu não quero isso daí, a gente fazia escondido. Então, por exemplo... Fazia? Eu achava que o pastor também tinha uma autoridade. Tinha autoridade, só que assim, não era uma coisa, não é, digamos assim, a gente não fazia a revelia, vamos falar assim, vamos acabar com a igreja, não era isso. Era tipo assim, vamos fazer um momento de busca. Sei lá, três finais de semana de busca, vigília na casa de fulano de tal. A gente marcava, e para nós aquilo ali não tinha nada de ruim. A gente não estava conflitando com a igreja. Era um dia que não ia ter culto na igreja, a gente se reunia na casa de fulano e fazia vigília ali. Entendeu? Legal. E se o pastor proibisse, a gente fazia mesmo assim. Por quê? Porque para nós a gente estava buscando o Espírito Santo. Entendeu? Para nós não era pecado aquilo lá. Só que, se, por exemplo, você vai na Quadrangular, você chega, você vai falar, gente, vamos fazer isso aqui e tal, vamos fazer essa vigília na casa de fulano? Vamos. Aí, se o pastor fala assim, não quero vigília na casa de fulano, ninguém vai. Entendeu? Tanto que você vê, quando uma igreja... coisa do tipo, assim? Aconteceu. Da gente... porque comigo já aconteceu bastante. Aconteceu. Bastante. Tanto que você... Pela realidade que o Paulinho viveu, né? Mas acho que em todo lugar tem os dois tipos de situação. Sim. Né? Mas eu falo assim no sentido de cultura. A cultura da Assembleia de Deus é essa coisa do orgânico, né? Sabe? O Espírito Santo vai trabalhando. Até porque o pastor não fica tanto tempo no mesmo lugar. Assim, até parece, olhando assim, parece meio bagunçado. Exatamente. Meio bagunçado. Aí você vai na Quadrangular, parece que, nossa, organizado. Tanto é que o quanto que eu era zoado quando eu fui para Quadrangular, que eu chegava atrasado. Como eu vim da Assembleia, os caras falavam, olha lá, não tirou a bleia ainda da cabeça. Começa na hora, né? Porque sério, é um cultural porque chega atrasado na bleia? Na minha época. Continua? Sério, mano? Continua. Não. É cultural, não é tipo um negócio... Não é um negócio assim, tem os caras que... não, tem que chegar no horário. Não, tem os caras. Só que é minoria. Na minha época era minoria. Tem que ter muita pulso e opinião para você conseguir. Tanto é que quando marcava as coisas para fazer, vamos marcar, por exemplo, o MADIP, que tinha na minha época. Vamos marcar o MADIP. Tem que estar lá, por exemplo, tem que estar lá em Iracemápolis 3h30. Só que a gente tem que sair daqui 3 horas. Marcava 2 horas, 2h30, para sair 3 horas, entendeu? Não é que nem assim a Quadrangular. Gente, 2 horas o ônibus está saindo. 2 horas o ônibus saiu. Você chegou lá 2h05, você ficou lá. Isso é uma coisa boa nossa, né? Sim. Muito boa. Isso é uma coisa boa. Eu pego no pé dos meninos, pego no pé e eu tenho tentado melhorar nisso. De horário. Eu melhelhei bastante, cara. Eu era muito no sentido de... também. Precisava melhorar aqui também. Eu era muito ruim de horário. Mas, viu, Paulinho, tentando adiantar um pouco a fita. Você ficou um tempo na sede. Sim. Foi pastoreado na sede. E aí você foi pro pastorado. Você fui. foi pastor titular de igreja, a primeira igreja que você foi pastor foi Quadrangular, certo? Certo, Quadrangular. E como está sendo essa experiência sua agora, sendo pastor titular? E quantos anos já? Faz 3 anos já. 3 anos. 3 anos. Compartilha com a gente aí o que você pode nos dizer do pastoreio da igreja dos últimos dias aí, do que o senhor está fazendo. A gente vai seguir o rumo para os finalmente aqui, mas a gente queria saber assim, como que foi essa última etapa, assim, até agora, né? Que você teve toda uma história no Evangelho, Jesus te encontrou, você ficou na Bleia um tempo, depois foi para Quadranga, e agora você se torna um pastor. Você fica um tempo na EQ7 sendo pastoreado, cuidado. Sim. Você tem a experiência de ser um líder de jovens, e tudo isso forjou seu caráter para ser um pastor titular. Como tem sido essa experiência, velho? Cara, essa experiência começou, na verdade, eu relutei muito para isso, sempre relutei,
eu não queria, não quero esse negócio de pastor, essa dor de cabeça. Só que é como se Jesus fosse me empurrando para viver esse chamado. Até que eu falei, quer saber, eu vou me entregar a isso, vai. Fui, fiz o ITQ e tal. Aí eu me lembro que eu peguei a carteirinha, estava ali credenciado, pastor e tal, mas eu não queria ser titular ainda. Por quê? Porque eu ainda tinha feridas de paternidade no meu coração. Por conta de coisas que eu vivi com meu pai, situações que eu vivi com meu pai. Então, isso ainda me afetava. Até hoje, na verdade, isso me afeta de alguma forma. Não tão intensamente, mas, vamos dizer assim, de um jeito um pouco pequeno hoje, mas ainda interfere na minha vida. Por exemplo, ainda dói, né? Meu pai foi muito ausente, porque trabalhou muito, ele às vezes ficava dias sem eu ver ele, né? Depois que ele se separou da minha mãe, às vezes eu passava 2 meses sem ver ele. Então, essa ausência paterna me gerou muita insegurança. Então, eu nunca me senti bom em alguma coisa. Nunca. Se você falar assim para mim, no que você acha que você é bom? Nada. Nada. Nossa. Entendeu? Abrindo meu coração, não me acho bom em nada. Cara, tem um louvor dos Arrais que fala muito comigo. Eu sempre pensei isso de mim também. Falei, o que você é bom? Eu falei, cara, eu nunca sou o melhor em nada. E tem um louvor deles que fala, né? Eu sempre fui o segundo em tudo em que eu vivi, né? Tudo em que eu vivi, eu era o segundo. E isso fala muito comigo, cara. Daí Deus fala, não, você tem valor, né? Você tem valor, você é importante. Eu acho super interessante você compartilhar isso, que eu achei uma identidade nisso. Legal, porque às vezes a gente quer afirmar nossa identidade em ser bom em alguma coisa, né? Ser o maior, ser grandioso. O coração humano quer a grandeza, né? E a gente tem que estar satisfeito no que Jesus já fez por nós na cruz, né? Nós já somos muito valiosos. É aquela coisa, geralmente o homem, ele se acha melhor do que é ou pior do que é, né? Nunca ele está na realidade. É verdade. Cara, o negócio é a realidade. Essa insegurança em mim fez com que, por exemplo, assim, pregar. Eu nunca gostei de me ver pregar. Até hoje, cara. Eu gravo, tem minhas lives ali, eu olho e falo, nossa, olha o que você falou aí, cara. Nossa, olha, eles isso aí que você pregou. Até hoje, eu sou extremamente crítico meu. Autocrítico. Às vezes eu me vejo pregando, eu falo, você repetiu muito essa palavra. Olha, tá repetindo. Assim, isso me ajuda a melhorar? Ajuda, você vai melhorando. Teve um tempo que eu encanei que eu ficava gesticulando muito. Teve uma vez que eu me vi pregando que eu falei, cara, eu tenho tique de pegar no nariz. E eu ficava assim, eu pregando, e aí eu vi na live, e eu fiquei com muita raiva. Não pode fazer isso aí. Então, eu sempre fui muito crítico de mim. Então, o que eu falava, cara, como que eu sou muito ruim, então eu tinha que ficar... Então, eu ficava estudando para tentar... Tirar a diferença que você achava que tinha. Ser um bom pregador. Então, eu ficava me esmerilhando, estudava, pegava coisa teológica, o que é isso, o que é tal coisa, até mesmo em questão de calvinismo. Beleza, acredito um pouco nessa visão calvinista, mas daí? O que tem dentro do calvinismo? Tem um cara aqui que ele é infralapsariano, esse aqui é supralapsariano. Eu ia esmiuçando essas coisas. Porque eu queria tentar ser um bom pregador, mas nunca consegui. E isso digamos assim, uma frustração que eu lido todo dia. Todo dia eu acordo, olho no espelho e vem aquele sentimento no meu coração. Você é um fracasso. Nossa, mano. Que pesado. Mas você não é um fracasso. Não, mas daí, ao mesmo tempo que eu olho e falo isso, o Espírito Santo fala, não, você é meu filho. Eu amo você. E eu tenho que lidar com esse paradoxo dentro de mim. É uma coisa maluca. Então... essa insegurança me fez sofrer muito. Então, quando eu via um cara, figura masculina, mais velho do que eu, se aproximava, eu já tentava ver nele a figura de um pai, para me trazer segurança. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o que eu falava, esse cara vai me frustrar que nem meu pai me frustrou. Então, eu começava a tentar criar atrito com essa pessoa. Brigava com ela, xingava ela, até ela empurrar eu para longe. E... Só para você não se frustrar. Só para eu não me frustrar. É uma defesa, né? Uma defesa. Tipo, deixa eu já arrancar a pessoa perto de mim, pra pelo menos eu sair ganhando. E isso é uma coisa, cara, que assim, eu tenho gratidão pelo pastor Toninho por conta de uma atitude que ele teve comigo nisso. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso daí também com ele. Porque ele começou a se aproximar, eu falava, nossa, esse cara
tá muito legal. Ele fazia piada, brincava, fazia a gente dar risada. Eu falei, meu, esse cara vai pisar em mim, esse cara vai me machucar. E eu comecei a criar atritos, então, às vezes ele pregava um negócio, eu ia lá na rede social e rebatia o que ele pregava. Criei um monte de inimizade lá na sede, tem um monte de gente que não gosta de mim até hoje. E, por causa disso. E assim, hoje, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá e falar, nossa, você está bravo comigo por causa disso daí? Eu penso o seguinte... Já passou, né? Já passou. Se o cara quer gostar de mim, ele gosta. Se ele quer me odiar, ele me odeia e acabou. Sim. Vida que segue. Só que ganhei um monte de inimigos. E eu me lembro que o pastor Toninho nunca me chamou e falou, sabe, tô vendo, tal. Nada. Sim. Era como se eu não estivesse fazendo nada. E aquilo me incomodou, foi me incomodando. Tipo, todo lugar que eu fui, negada me escorraçava. Iria me escorraçar, né? Eu falava, cara, uma pessoa, um líder normal, um pastor normal, ia me chamar e falar, viu, você tá de palhaçada? Ele não fazia nada. Ele chegava, o máximo que ele fazia é, Paulinho, preciso de você mais perto de mim. Preciso de você mais perto de mim. E aquilo foi me incomodando tanto que um dia eu cheguei nele e falei, pastor, preciso falar com o senhor. Fale. Eu falo mal do senhor, eu faço isso, faço aquilo outro. Lá no púlpito da sede. Eu lembro até hoje, ele sentou, senta aqui. Eu sentei, ele estava com o olho cheio de lágrimas, dele falou assim, poucos têm essa atitude. Essa atitude que você teve foi uma atitude de homem. Você veio, falou na minha frente aquilo que você fala por trás. Ele falou, eu não sou bobo. Eu sei que tem um monte de gente que fala mal de mim, mas não tem essa postura de homem que você teve de vir falar na minha frente. Ele falou, então, eu gostei muito disso que você fez. E, vou dizer uma coisa a você. Não sou seu pai, ele falou. Nossa, mas Deus permite que use umas palavras. Ele falou, cara. Ele falou, não sou seu pai, mas eu tenho um carinho por você como um filho. Como eu tenho por um filho meu. Nossa, cara, aquilo assim me quebrou de um jeito, cara, que é como eu senti como se aquela ferida paterna fosse na hora assim, pum, curou, cicatrizou ali. Já não ficou mais com esses encaração. Ainda tenho algumas inseguranças, mas muito menos. E aí quando eu vi que essa ferida cicatrizou, eu falei, pastor, agora minha ferida cicatrizou, pode contar comigo. Se eu precisar para ajudar, assumir alguma igreja, eu estou à disposição. E aí um pastor ficou doente lá do Itapuã, daí ele me ligou. Nenhum pastor quer ir lá. Se você me ajudar, eu vou lembrar depois no futuro que você me ajudou. Tá bom, estamos à disposição. Vou falar com a minha mulher. Daí falei com a Pamela. E a Pamela estava orando, falando, Deus, eu só aceito liderar a igreja se for uma igreja numa periferia que ninguém queira. Aí eu cheguei para ela e falei, você orou, Deus deu igual você pediu. É numa periferia e ninguém quer. Aí ela deu risada, não, vamos. Aí começamos lá. Aí, um mês que a gente estava lá, veio o Covid e fechou tudo. Nossa, foi bem trash quem começou nessa época, né? Aí a gente ficou fazendo um ano online, em um ano a igreja cresceu, batizei um pessoal, saímos de 4... Não, a gente assumiu lá, tinha 2 pessoas. 2 pessoas, encerramos ali o último culto antes do Covid, 29 pessoas. Que legal, um crescimento gigante. E aí depois, no Covid, fomos para 35, quase 40 no Covid. Ficamos um ano sem... Uma comunidade que começa... Ficamos um ano sem a igreja, devolvemos o salão, porque algumas pessoas começaram a passar necessidade ali, então a arrecadação a gente usava para comprar cesta básica para o povo. E a gente ia visitando cada um semanalmente, assim, foi uma bênção, um aprendizado para nós. Sim. Aí as coisas começaram a retomar, daí surgiu uma outra igreja que estava precisando de um apoio, daí o pastor Toninho estava entubado, tinha acabado de ser entubado, ele ainda não conseguia falar direito, o pastor Sérgio veio falar comigo, Paulinho, tem essa igreja aqui, tá total, tem uma questão lá financeira, você consegue dar um help? Opa, ele falou, daí a gente ajuda você e você nos ajuda. Você está sem salão, tem o salão lá e beleza. Aí fomos para Minas Novas. Aí ficamos lá no Minas Novas um ano. Aí a Pamela adoeceu, né? Ficou bem doente. Eu achei que eu ia até perder ela. Nossa. Foi tenso, cara. Foi bem. Não, ela teve problemas com a prótese que ela tinha. Ela tinha uma prótese de silicone. Aí exacerbou a alergia dela e ela foi ficando mal. Dava uns choques assim no corpo inteiro dela. Nossa. Dor de cabeça quase 24 horas, era toda hora remédio para dor de cabeça. Tanto que ela foi diagnosticada, acho que umas 2 ou 3 vezes por um médico, que ela tinha síndrome de Guillain-Barré.
Eu lembro até hoje, a primeira vez que ela teve esse diagnóstico, ela saiu do médico, mas chorando horrores, assim. Se você ver a síndrome de Guillain-Barré, se pesquisar aí no Google, é só gente totalmente torta, assim, sabe? Nossa, mano. Porque essa síndrome vai atrofiando a pessoa até morrer. Então, a hora que ela pesquisou isso na internet, ela, nossa, se desesperou. Daí ela entrou no carro, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí, assim, daí deu uma agonia na gente. E eu lembro, aí o que aconteceu, o Lorenzo tinha acabado de nascer, o Lorenzo estava com 3, 4 meses de nascimento. Quando a gente assumiu o Minas Novas, fazia 3 dias que ele tinha nascido. Ainda o Covid estava comendo solto, eu fui lá, assumi a igreja do Minas Novas. Eu lembro até hoje que minha esposa falou assim para mim, se o Lorenzo morrer, a culpa é sua. Nossa, mano. Ela falou. Bem leve, né? Se você pegar Covid lá na igreja e voltar e o Lorenzo morrer, a culpa é sua. Você vai carregar isso daí na sua consciência. Daí eu falei para ela, se o Lorenzo morrer, eu abandono o meu ministério, porque Deus não cuidou de mim e não cuidou da minha família. Falei para ela. Porque se Deus me instruiu para ser um pastor em época de Covid, pelo menos a minha família Ele protege. Se Ele não proteger, eu também não sirvo mais Ele. Talvez tenha sido errada essa minha postura, porque se Deus fizer ou não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus mesmo. Só que naquele momento ali eu estava num né? medo, cara, num desespero e ao mesmo tempo uma perseguição ali na internet contra pastores. Que isso, esses pastores querem a igreja aberta, só está pensando em dinheiro. E, cara, não entrava R$1 no meu bolso. Aquela igreja eu pagava as contas, eu pagava tudo, pagava aluguel, pagava tudo. E o que a igreja conseguia reembolsar, ela me reembolsava. Entendeu? Sim. Então, você vê um negócio desse, você perde um pouco o controle. Então, eu falei, Deus, ou você cuida da minha família aí. Se meu filho morrer, eu estou fora. Graças a Deus, Deus cuidou da gente, sim, seguimos ali. A igreja foi crescendo também. Aí minha esposa teve esse diagnóstico e meu filho um outro diagnóstico, que ele tinha síndrome da imunodeficiência. Era como se fosse, vamos dizer assim, igual acontece quando a pessoa tem HIV, por exemplo. Só que essa imunodeficiência é inerente do ser humano, você nasce com isso. Não fez direito ali a sua proteção imunológica, aí você tem 0 de proteção imunológica. Nossa. E aí fomos no médico e a médica diagnosticou que o nosso filho tinha essa imunodeficiência. Cara, eu perdi meu chão. Minha esposa triste, desesperada, eu também, né? Ela ruim, meu filho também ruim. E eu lembro que eu cheguei no pastor Toninho, não sei se você vai lembrar, você estava na primeira fileira, acho. Era reunião de pastores ali na quadrangular do Morumbi, quando era ali na Cássio Pascoal Padovani. Não lembro. Eu cheguei, os pastores já estavam sentados, o pastor Toninho de pé, ele ia começar, ele pegou o microfone para começar. Eu cheguei de máscara, estava só eu de máscara, acho que só eu e mais o pastor Tiago de máscara. Aí eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Não, pode falar. Eu falei, eu estou de máscara porque meu filho foi diagnosticado com imunodeficiência, se ele pegar uma gripe ele pode morrer, tal. E minha esposa diagnosticada com essa síndrome da Guillain-Barré, tal. E, cara, a hora que eu fui falar outra coisa, eu não aguentei, mas assim, estourei de chorar. Me chorei, assim, desesperadamente, sabe? Porque eu estava me segurando para não chorar, só que eu estava tão nervoso que eu desabei na frente ali do pastor Toninho. E eu lembro que ele só me abraçou. Ele me abraçou, falou, calma. E aí ele começou a orar. Falou, Senhor, seu filho precisa de um milagre. Faz um milagre na vida dele. Muda essa história, tal. Uma oração bem simples, assim, sabe? Amém. Aí ele pegou, falou, levanta a cabeça. Não desanima, não fique desesperado. Deus vai resolver essa situação. E aí acalmei e tal. Aí minha esposa foi numa outra médica. A médica viu que não era nada disso que ela tinha. Mano, que responsabilidade, né? Aí, olha, e aí depois eu fui lá, falei, pastor, realmente o que o senhor falou, Deus colocou tudo no lugar. Fomos num outro médico também, a outra médica falou que meu filho não tinha nada dessa imunodeficiência. Tá tudo bem. Foi um exame ali, ou foi um milagre, ou foi um exame que coletaram errado, das duas uma, entendeu? Eu quero acreditar que foi um milagre. De qualquer forma, daí hoje meu filho não tem nada disso aí, minha esposa tirou a prótese e hoje está bem, não tem mais nada, não tem nenhum formigamento, não tem esse negócio da síndrome de Guillain-Barré. E nesse inteirinho que ela ficou doente, ela foi muito perseguida lá. Daí foi que a gente foi lá para o Cruz Caiado. Precisou um tempo de recomeço ministerial ali. Hoje você está pastoreando a quadrangular do bairro Cruz Caiada. Isso.
Então, se a galera quiser... O pessoal não gosta de falar Cruz Caiada, né? Parque São Jorge. Parque São Jorge, Parque verdade. São Jorge, É. não é Cruz Não, não pode. Eu lembro da Assembleia, tá. eu ia lá, né? Parque São Jorge. Mas da Parque São Jorge, então. Então, se o pessoal quiser congregar com você lá, na Quadrangular, Parque São Jorge, ou Cruz Caiada. Ieque da Cruz. Ieque da A gente Cruz. chama, Ieque da Cruz. Ieque da Cruz, Rua Rincão, 221. Parece Glória a lá Deus. para cultuar com a gente. E, Paulinho, a gente tem que ter parte 2, né? Tem vários foi assuntos, muito precisamos ter legal, uma parte muito 2. A gente vai precisar encerrar. Falamos um pouco. Falamos um pouco. Cara, né? tem uma história que eu pulei, mas daí Pois a é. gente deixa para parte Fechou. 2. Daí a gente fala com mais detalhes. Tem Mas mu- vamos tem deixar muita já coisa certo, a doida. gente tem uma parte 2 aqui pra gente conhecermos sua história, sua conversão. Já foi meio caminho andado, né? Você quer deixar um recado pra galera que tá ouvindo a gente aí? Um conselho, últimas palavras aí? Pode falar. Vou deixar não um recado, mas assim, o que eu passei na minha vida, passo para você. Talvez você foi um cara como eu que sempre deu errado na vida, que tudo que você tentou dava errado, bateu na trave. Eu sempre fui esse cara que sempre bateu na trave. A hora que eu achei que minha vida ia dar uma alavancada, eu tomava uma rasteira e perdia tudo e começava do zero. E assim foi várias e várias vezes. Vou dizer uma coisa a você: não desista. O sucesso de qualquer área da sua vida, espiritual, familiar, financeiro, matrimonial, está na resiliência. Seja resiliente e você colherá os frutos, principalmente na sua área de fé, meu irmão. Você tem um exemplo disso, é Jesus. Jesus estava lá, o chamado dele era ir para a cruz, o chamado dele era esse, era morrer na cruz. Jesus, ele viu sendo levado para Pilatos, sendo levado para Herodes, sendo devolvido para Pilatos. Ele podia, nesse inteirinho, dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho poder, eu vou fulminar todo mundo e não vou para a cruz. Não. Ele resistiu, ele continuou firme no seu propósito e ali, naquela cruz, ele não se entregou, não deixou quebrar um osso dele para cumprir ipsis literis do que os profetas haviam dito sobre ele. E cumpriu perfeitamente o seu chamado. Então, você tem um chamado, como eu também tenho um chamado. Seja resiliente e cumpra veementemente o seu chamado aqui nessa terra. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, gente. Até a próxima. Compartilha esse conteúdo e vai ter parte 2. Então, Parte 2. assiste esse, deixa um Curte, joinha. compartilha, os membros do pastor. É verdade. Né? O pessoal, Comenta o pessoal da Eque da Cruz, né? Aqui é Cruz Vai Caiada, lá. comenta aí, dá uma força, dá uma moral aí. Pastor de vocês. E um beijo para a minha princesa Pamela. Glória a Deus. Te amo, meu amor. Um beijo também pro Lorenzinho, meu filho. Obrigado por ter me deixado ficar aqui hoje. Na verdade, ela vai bater em mim, porque eu trazei um pouco. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Pamela, não bate nele não, viu?